Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje estamos aqui para um episódio festivo comemorando com nada mais, nada menos rufem os tambores, Domitila Barros. Seja muito bem-vinda! Maravilhosa. Mas pra vocês é Domi, hein? Me dá respeite, que pra licença. vocês, do Senta Direito Garota, é Domi. Ah, que bom, né? Eu posso chamar de Domi. Você pode me chamar do que você quiser, amiga. Você já sabe, já somos melhores amigas aqui no Já, Rio. ficamos melhores Já me amigas. convenceu. Eu já queria vir morar no Rio, né? Mas agora eu quero mais ainda. Domi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, amiga. é uma honra pra gente comemorar 100 episódios. Realmente eu me sinto emocionada, porque eu sentei diante de mulheres extraordinárias. E você é a minha 100ª. Eu me sinto muito lisonjeada, porque eu também sou dos sonhos, da espiritualidade esotérica. Calma, que Aí a o gente vai número chegar lá. 100, ó, já é um Sim. número bem forte. Calma aí, papo de bruxa já vai acontecer. Domi, eu queria que você me contasse tudo, desde que começou mesmo, desde o seu nascimento. Eu sei que você tem uma história linda, extraordinária. Antes de você fazer parte de um dos maiores reality shows, né, do Brasil, do mundo, talvez, provavelmente, você já tem uma história muito linda. Antes disso tudo ter acontecido na sua vida, que eu sei que é um grande palco. Mas antes disso, você já tem uma história, assim, maravilhosa, extraordinária. Essa mulher, essa menina que saiu da linha do tiro e dominou o mundo, foi ganhar prêmio no Festival de Cannes. Me conta tudo. Pai e mãinha devem ser muito foda, hein? Não, eles são minha referência, né? Meus pais, eles criaram, antes mesmo de eu nascer, uma ONG chamada Centro de Atendimento a Meninos e Meninas. Então você literalmente nasceu numa Eu ONG, nasci num projeto numa ONG, social. num projeto social. Você não sabe como é que é viver sem Não sei. Sim, olhar pro outro. Exato. E assim, essa ONG, eles criaram na comunidade de Linha do Tiro, que é a comunidade onde eu me criei também. E quando eu nasci, já tinham 50 crianças em situação de rua na nossa casa, em Linha do Tiro. Já era uma ONG, assim, respeitável. Que Não, fazia na época era na casa deles mesmo, Sim. que ainda não tinha o status de ONG, Ah, não porque tudo tinha. começou quando a minha mãe estava alfabetizando crianças em situação de risco dentro de casa. Então, assim, pra mim, essa questão de já ter nascido na ONG me formou muito. Muito. Me fez muito ser essa pessoa assim que eu sou. E meus pais, eles sempre falaram: faça o que eu faço, não faça o que eu falo. Então, quando eu via meus pais, minha mãe nasceu no Morro da Conceição, meu pai nasceu no Córrego de Euclides, eles são super revolucionários, né? Casaram e… Inclusive, o seu nome É, é em homenagem a uma grande revolucionária. revolucionária boliviana, que lutava pelo direito das mulheres, mas também pelos sem-tetos, né? Foi ela que começou um desses passos aqui no mundo. E Nossa, fiquei arrepiada, a cabeça. é. E assim, pai e mãinha, eles eles vêm da comunidade, eles vêm da favela, mas meu pai foi o primeiro da família dele a fazer uma faculdade e minha mãe foi a primeira da família dela a fazer uma faculdade. Então, a partir do momento que eles tiveram acesso à educação, eles já começaram a educar outras crianças. Então, eles me provaram na vida, no dia a dia, que é sobre ser farinha. Você pode ser o que Muito você bom. quiser. Esse meme da farinha é muito bom. É didático. Mas então isso me marcou muito, essa questão assim de… Pelo meu pai e minha mãe, eu já nascer nesse contexto super absurdo de do nada falar: eu vou ajudar as crianças da comunidade. Daqui a pouco Sim. você 100, 300, hoje em dia. Eu acho que a gente 5.000. fala muito isso, né? De mudar o mundo. Isso aí é mudar o mundo. Exato. E eles sempre são de fazer. Abrir a sua casa e começar a ensinar pessoas é mudar o mundo. Isso. E quando a minha mãe, ela começou a dar aula, meu pai abraçou, né? Porque o amor é lindo. E ela começou a dar aula e… foram 3 palavras, as 3 primeiras palavras que ela usou para alfabetizar as crianças em situação de rua era lama, morro e fome. Então, assim, ela vem também da questão do Paulo Freire, ela teve a oportunidade de conhecê-lo, de participar de todo esse processo assim. Então, eu acho que além de ser predestinada para ser Domitila, eu não sei ainda o que é ser Domitila, eu tô descobrindo a cada dia. Ainda bem, né? Eu não tenho pressa nesse sentido. Tomara que você não descubra até 100 anos. Até 100 anos. Espero chegar a 100. Vamos chegar. Isso, eu acho que é muito… Eu me sinto muito nessa posição, sabe? De ser predestinada a ser isso que eu não sei o que é, que eu tô descobrindo a cada dia mais. E ao mesmo tempo de ter visto nos meus pais assim… Todo mundo falou, até a família dos meus pais falaram pra eles: vocês são pobres, criem primeiro uma vida e depois pensem. Eles falaram: não, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E eles fizeram. Então sempre quando eu penso, não, isso o pessoal pergunta: aprender alemão é difícil? Eu falo: subir e descer ladeira é difícil. Calma.
Calma que eu quero chegar lá, que eu sei que você fala 4 idiomas, dá licença. Que ela é linda, maravilhosa, simpática, inteligente, ousada, desobediente. Isso, debochada. Poliglota. Calma aí. Quantos irmãos vocês têm? Vocês são quantos na sua família? Eu chamo todas as crianças que passaram pelo próximo meus Sim. pais, são como se fossem irmãos Virou e irmãs uma grande pra mim. família. Mas eu tenho um irmão e uma irmã. E os dois são mais novos do que eu. Tá. Meu irmão tava até aqui comigo no Rio também, até hoje. Porque agora que eu tô tendo a oportunidade… Eu não conhecia o Rio, eu não conhecia São Paulo. Eu tô tentando levar ele e minha irmã, só que ela é mais tímida, pra descobrir essas coisas comigo. Porque eu acho que o Sim. bonito é dividir as coisas. E aí, nasceu dentro desse projeto social, alfabetizando, né? Se formando, você também se Isso. educando, né? Aprendendo a viver diante desse ambiente maravilhoso de troca, de conexão com as pessoas. E aí? Com 15 anos, eu li mal ou bem, muito por alto, que você com 15 anos ganhou um prêmio. Que prêmio é esse? Isso, essa foi outra coisa que muito Falam louca. Minha vida muito, é louca. fala. É uma loucura isso pra mim também, quando eu lembro. Porque foi o seguinte: quando eu tinha. Eu nasci, né, no Morro da Conceição, linha do Tiro, me criei em comunidade. E a violência, assim, foi um tema muito. Não que eu queria que fosse um tema grande, mas ele estava presente, Você a violência. vivia? Eu vivia a violência. Então, eu vi muitas mães chorando, indo buscar um lenço pra poder cobrir Perdendo o corpo seus do filhos. filho na rua, porque não tem dinheiro pra caixão. Mas coloca um pano em cima ou um lençol pra poder os filhos, no caso os netos, não verem aquele corpo na rua, por assim dizer. E quando eu tinha 12 anos, eu tive uma experiência que foi uma amiga minha que foi assassinada pela polícia, que é o que a gente chama de bala perdida. Que eu, como você falou, aprendi muitas línguas, mas essa palavra bala perdida ainda não aprendi outra língua além de português, porque é muito complexo. Até porque é perdida pra quem, né? É perdida do nada só… ela apareceu, né? Ela encontra o destino nos corpos que a gente sabe quais É uma são. palavra que, assim, é muito interessante pra mim, essa palavra bala perdida, né? Porque eu me perco. Se eu sou uma criança no supermercado e perder a tia mãe, tudo bem. Agora, uma bala perdida não faz muito sentido pra mim. E com 12 anos eu tive essa experiência. Aí, com 13 anos, aí foi uma época, assim, muito intensa pros meus pais de não me perder psicologicamente falando, Sim. porque foi uma experiência muito impactante. Eu não gosto de falar a Porque palavra traumatizante. endurecendo, né? É uma criança que tá sendo endurecida pela violência. E você começa a criar medos e acreditar que a vida é uma coisa que não precisa ser só aquilo. Aí meus pais, naquela época, com 12 anos, começaram a me ensinar o seguinte: Domitila, você não precisa ser uma vítima da sua realidade. Você pode ser o maior agente transformador da sua realidade. Com 12 anos, eu pensava que era poesia. O que é que ele tá querendo dizer com isso? Sim. Mas eu comecei, na prática, no dia a dia, no projeto com eles, entender. Ela faleceu. Mas se eu não fizer algo proativamente, vai vir mais que vai falecer. Sim. Então, como é que eu posso proativamente ser esse agente transformador? Aí pai falava, você já sabe ler e escrever, já tá na hora de ensinar as crianças. E era pra, como a gente fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu fazia aula de teatro, aula de dança, ia pra escola. Na ONG tinha isso tudo? Tinha isso tudo. Até hoje tem percussão, capoeira, teatro, dança. Que maravilhoso. E eu já fazia isso, mas eles percebiam que ainda tem aqueles momentos, você ficar parado olhando pro teto, e eles falaram, essa menina tem que se ocupar mais. Aí eles me incentivaram a dar aula às crianças da comunidade a ler e escrever. Só que eu achava muito chato. Eu venho da comunidade e eu ia pra escola e eu achava muito chato ficar sentada lendo o livro que tá faltando uma página, que é rabiscado, dividindo a caneta. Aí eu falava, se é pra dar aula de ler e escrever, eu quero fazer diferente. Aí naquela época, quando eu tinha 13 anos, eu não sabia, foi depois do pessoal da Unesco que me disse que eu tava fazendo isso, eu criei uma técnica de alfabetizar crianças através de teatro e dança. Como foi? Eu pegava o livro… Tá vendo meus olhinhos de apaixonado? Mas é porque eu acho bonito falar, eu criei uma Muito. técnica. Mas na época eu tava ali, no por corre. intuição. Você tava por intuição. Isso, e você tava… era o que a gente tinha. A gente não tinha uma biblioteca. No projeto dos meus pais hoje, é a única biblioteca da comunidade de Linha do Tiro. É o único jardim de infância da comunidade de Linha do Tiro. Não tinha isso quando eu era pequena. Então eu falei assim, eu não vou pegar um livro e falar beabá, bá, B com E, Sim. bé, que nada a ver na minha cabeça naquela época já. Aí eu falei, o que eu posso fazer é o seguinte, é ler uma história pras crianças, porque eu já sei ler, né? Sim. Então eu vou ler uma história pra essas crianças e depois a gente vai fazer um teatro sobre essa história e elas vão escrever uma música, a gente vai dançar essa história. Porque a gente tinha 2 pernas, 2 braços, talento, porque você sabe que nós somos talentosíssimos, criativos demais. E também a questão do teatro sempre me fascinou muito, de você poder ser quem você quiser, pelo menos naquele Sim. momento. Né? Aí a gente lia histórias de princesas, aí a gente colocava a toalha na cabeça, aí era princesa por 5 segundos, mas tava ótimo. Aí eu fiz isso dos 13 aos 15 anos. Aí no ano de 2000, eu fiz 15 anos. Olha como a minha vida é uma telenovela.
Muito. Às vezes, quando eu falo, eu fico, meu Deus, que loucura. Quando eu fiz 15 anos, foi o ano 2000. Que o mundo não acabou. Que o mundo não acabou, tava só… Né? Tinha esse rolê. Tem esse rolê de que no ano 2000 tudo vai se acabar. Aí no ano 2000, eu fiz 15 anos e eu não sei o seu sonho, mas na minha comunidade o sonho de toda garota era passar os 15 anos na Disney. Aí, vê que absurdo. Aí eu fui convidada pela Unesco, com 15 anos de idade, para ir para a Disney. Não, chocante. Passar Cinderela perde. Passar 2 semanas na Disney, num simpósio chamado Sonhadores do Milênio. Eu só disse vou. Aí eles falaram, você tem que levar mais uma pessoa. Eu falei, mãe, bora para os Estados Unidos. Ela, como assim? Aí eu levei a minha mãe para os Estados Unidos pela primeira vez, porque eu tava indo para esse simpósio. Sim. Aí quando chegou lá, eles me deram esse prêmio da Unesco chamado Sonhadora do Milênio. E isso veio também por ser debochada. Porque quando eu cheguei lá, que eles me botaram no palco, eu falei, Hannah Montana que se cuide, que eu cheguei, viu? Aí, meu Deus, que menina louca. Aí, na hora de fazer a palestra, cada um falava, não, eu tô aqui pra agradecer. Não, eu tô aqui mas pra a poder tirar Unesco uma já foto. tava há anos olhando que você, de alguma forma, de olho naquele trabalho que você tava desenvolvendo, né? Eles estavam procurando jovens que estejam fazendo uma coisa da comunidade para a comunidade. Não aquela coisa, eu tô dando a minha camisa que eu não uso mais pro vizinho. Sim. Aí, quando eu cheguei lá, que foi a minha vez de falar, aí eu falei, não, o que eu faço é dar aulas às crianças de comunidade, não sei o que. Porque vocês tudo rico de paletó. A gente lá não tem paletó não, viu, minha gente? E outra coisa, vocês estão sendo pagos pra fazer isso. Eu tô fazendo porque tem que sobreviver. Aí o pessoal da Unesco, os delegados da Unesco olharam pra minha cara. Porque é delegações, né, de todos os lugares do mundo. Eles olharam pra minha cara e falaram, meu Deus, essa menina é babado. Porque eu com 15 anos lá, eu não tinha nada a perder. E se eu não falasse a minha verdade… Mas você falava inglês? Não, mas era todas as línguas, eram jovens do mundo todo. Sim. Então era aquelas conferências, o pessoal senta com um negocinho assim, escutando a tradução. Aí eu só falei. E eu pensei assim, esse povo eu nunca vou entrar aqui de novo. Eu nunca vou ver esse povo de novo. Então se eu não falar a nossa verdade agora… eu nunca vou poder, eles nunca vão escutar. Sim. Aí eu lembro que eu falei… E fica sempre aquela visão de fora pra dentro. Você tava Isso, lá. exatamente. Uma pessoa real da comunidade. Agente de transformação. Vivendo. Isso. E até essa época que eu di pra esse evento da Unesco, receber esse prêmio, eu tinha na minha cabeça que a culpa de todos os problemas era o capitalismo e os ricos. Eu falava, por causa dos ricos que eu sou pobre, por causa do rico. Aí quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha muita gente muito rica que quer ajudar, mas não tinha contato comigo. Porque eles liam relatórios, na África tem pobreza, mas eu não vou na África que eu tô trabalhando não sei o quê. Aí, aquele momento foi muito mágico de perceber que tem gente que quer ajudar sim. Agora eu tenho que estar lá e eu tenho que dizer o babado, porque se eu ficar enrolando, eles não vão entender também a dimensão da problemática. Sim. Só que foi instintivo também essa palestra. Aí foi desse momento que eles falaram, de ficar de olho nessa menina, que ela é babado. E eles queriam, já na época, já surgiu a possibilidade, interesse de eu trabalhar nessas coisas de ser delegação da Unesco, de coisa política. Eu falei, Deus me livre. Eu quero ser atriz, eu quero viver, eu quero ser feliz. Porque uma coisa que eu tô entendendo até agora, eu vou fazer 40 anos, semana que vem, e eu tô entendendo agora que é o seguinte… eu não fui fazer isso porque o meu sonho é ser política ou o meu sonho é ser ativista. Eu fui pra superar o meu trauma e pra poder não perder mais amigos. Aí eu acho que eu falei direito, que eu tenho essa coisa assim, mas eu sempre quis simplesmente ser uma pessoa que é feliz, que vai pra uma festa, que é atriz, que é comunicadora, que vive. Aí isso foi uma coisa que eu fui, pelo tempo que eu fui vivendo, percebendo. Isso é um privilégio, né? Você poder não só militar, você poder realmente ter uma vida leve. Na verdade, não deveria ser, mas né? Ter o direito de simplesmente viver. De ser. De entrar num jogo só pra jogar. Isso. E não pra falar, brigar, sustentar o tempo inteiro esse corre que ser mulher ser uma mulher preta, ser uma mulher da comunidade, enfim. É exaustivo, ir pra uma praia né? Você era uma adolescente. Exato. Você só queria ser feliz. Eu queria ir pra Disney. E aí essa galera aí tá querendo que eu vire presidente eu falo, do Brasil. Não, minhas, pelo amor de Deus, você já tem esse trabalho, faça o seu e me deixa aqui. Faça seu trabalho. E de vez em quando me chama pra falar com a Hannah Montana, tá ótimo. Montana, cadê você? Esse era o rolê da época. Agora a gente é muito mais legal. Esse era o rolê da época. E aí? Aí pronto, aí eu fui, dei esse babado todo, foi ótimo. E a mulher que me selecionou como sonhadora do milênio era uma brasileira, né? Ela foi responsável por isso na América Latina toda. E Cláudia Vijo, que eu amo de coração. É uma fada madrinha, digamos assim, né? A primeira pessoa que te olhou e viu que ali
tinha uma mulher muito especial. E ela até hoje, eu tenho contato com ela, virtual, mas tenho. Ela sempre… Uma coisa que eu acho muito bonita, ela nunca soltou minha mão. Ela sempre falava, Domitila, quando eu sou atacada, não adianta, Domitila, tenha paciência. Porque eu sempre quis fazer, sempre fui muito rápida. Ela tenha paciência, a sua hora vai chegar. Continue fazendo isso, sempre que eu precisei. Por exemplo, Cláudia, o pessoal não acredita que eu já sei fazer isso. Eu vou mandar uma carta. Então, ela me acompanhou nesses últimos 23 anos, é uma pessoa muito especial pra mim. Maravilhoso. E eu acho importante falar dela, porque, primeiro, é importante, eu percebi hoje, com quase 40 anos, né? É importante ter referências, pessoas que falam, não, se ela conseguir, eu posso conseguir também. Sim. Mas também é importante a gente ter pessoas que são absurdamente diferentes da sua realidade, mas que são generosas o suficiente pra falar, ei, tamo junto, vamos. Não, e a gente é muito especial quem segurou na nossa mão no começo, né? Quando Isso. ninguém acredita na gente. Nem você mesmo acreditou. Exatamente. Né? Que já é uma questão tão complexa na vida de uma mulher. Ainda mais uma mulher como você que chegou, sabe? Foi lá lutando, fazendo. E de repente veio uma que olhou e falou, é você. Isso. E Então, ela isso é muito inesquecível. especial. E eu acho importante falar sobre ela porque a gente tá falando sobre mulheres Sim. mulheres fortes, sobre mulheres inspiradoras. E a Cláudia, por exemplo, ela sempre, quando eu converso com ela, ela fala como assim, mas eu não fiz nada. Porque na realidade dela, o trabalho dela, o briefing era fazer isso. É. Mas toda Não vez que eu fiz consegui… nada mais do que a minha função, que era olhar pessoas extraordinárias. Mas ela mudou Ela a mudou sua vida. totalmente. E de uma forma você muito… mudou a vida de outras pessoas. E esse ciclo é muito lindo. Ciclo. E eu tenho consciência de que, que passaram várias Cláudias pela minha vida. Mas eu não vou mudar o mundo. Eu tenho total consciência disso. Mas eu tenho a consciência também de que sustentabilidade, responsabilidade social, mudança, demora. A gente não planta um pé de manga hoje e come a manga amanhã. Às vezes você planta hoje, vai ser a sua neta que vai comer. Então, é muito importante ter tido pessoas que por tantos anos me acompanharam e que eu sempre pude contar, porque isso eu acredito que inspira outras pessoas a ser essa pessoa, que às vezes não é nem tanto o que você precisa fazer. É só, sabe, pra Cláudia, ela sempre fala, mas eu falei, mulher, eu tô até doida. Toda conquista que eu tenho, eu mando pra ela. Eu falo, Cláudia, olha, é tua culpa, vice. É tua culpa, vice. Lindo. Mas quero saber, aí tá, a Cláudia. Sim, a Cláudia me levou, eu fui pra Prêmio, Disney, Hannah maravilhosa, Montana. dei palestra, Passou. fiquei me achando. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei me achando por quê? Porque eles falaram, muito bom. porque eles falaram, Domitila, você é uma artivista. Aí eu, como assim artivista? Você é uma mulher que usa arte para fazer o ativismo. Sim. Aí eu falei, eu sou ativista. Nossa, que Você não tá palavra dizendo, legal, né? eu Gostei. Gostei, É isso aí. eu sou isso mesmo. Aí, daí, é como a gente fala assim na comunidade onde eu moro. Foguete não dá ré. Porque depois eu falei, o quê? Se eu ficar ensinando ler e escrever aos meus irmãos e irmãs, eu vou viajar pra Disney. Eu vou estar dando, assim, aula pra esses delegados que usam paletó. Ah, minha filha, então eu só quero isso da vida. Tipo assim dizer, né? Aí, esse momento foi muito importante pra minha vida pra isso. Porque até então, eu achava que eu tava fazendo… Era uma coisa de sobrevivência o que eu tava fazendo. E ter esse reconhecimento, não é por ter sido no exterior, mas ter esse reconhecimento de pessoas pararem, valorizarem, falarem, é importante. E se precisar, a gente vai dar outras dimensões pra isso. Foi o que me deu força de continuar e ter autoestima. Gente, mas é muito importante. Prêmio, reconhecimento. Não é ego, não é simplesmente, ai que ego, ai que legal, né? Eu tô ganhando um prêmio pro meu programa 100 mulheres fodas. É importante pra gente ter força pra seguir. Exato. É lindo. E como você falou, 100 mulheres foda, é muito parecido com a minha história no sentido da resiliência. Pra chegar no episódio 100, foi 100 baques e tem que continuar. Sim. E isso é uma coisa que eu acho interessante, nós que somos artivistas, porque esse é um processo ativista também. Eu morro de rir, porque toda vez que eu me reencontro com as minhas irmãs ativistas, porque o que aconteceu hoje não foi um encontro, eu sinto como se fosse um reencontro. Sim. Porque a gente chegou, eu já sou amiga da sua filha e já vai, vida que segue, é muito orgânico. É tão mais fácil se relacionar quando a gente se conecta com as pessoas. E uma coisa que eu acho muito engraçado desse processo também, assim, do ativismo, é que a gente tenta fazer outra coisa, mas não dá certo, não. Toda vez que eu penso em desistir, aí eu falo, era tão mais fácil se eu fosse, por exemplo, uma pessoa que trabalha assim, vou de manhã, volto de tarde, ganho todo mês a mesma coisa, não fico nesse corre doido que tem dia que tem, que dia que não tem. Aí eu tento meia hora, aí eu já tô vendo a hora, tem infarte. Aí eu falo, não, deixa, eu prefiro ficar no meu corre doido e ter essa insegurança, mas me ter.
Então, acho que isso é coisa muito engraçada, que eu sempre reconheço em mulheres como você, quando você fala do episódio 100. É muito sobre isso. A gente começou, era um sonho, e vai indo. E até quando a gente pensa, não vai dar certo, ou eu não vou fazer mais, o universo faz. E quem disse que tu tem essa opção, hein, Preta? Vem-te embora, puxa pelos cabelos. E aqui estamos, no episódio 100. E aqui estamos, comemorando. E a gente vai comemorar mais depois que acabar isso aqui. Mas aí voltou pra. Sim, aí voltei pra minha comunidade. Se achando muito mais incrível do que muito Hannah mais Montana. incrível. E quando o pessoal falava, por exemplo, quando eu volto, eu já falo, não, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer acontecer, porque eles falaram, né? Mas você já tinha essa referência dentro de casa também? Já, seu pai, porque sua meus pais mãe. foram os primeiros da família, tudo, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer acontecer. E fui pra… Voltei com 15 anos e continuei fazendo trabalho igual como eu fazia antes. Mas quando eu voltei com 15 anos, eu já voltei muito na mentalidade multiplicadores. Eu falei, não, se Deus abençoar, isso aqui vai virar uma coisa muito… Eu não vou estar aqui e tal e pá. Então eu preciso já deixar multiplicadores aqui. Sim. Então eu comecei… tipo assim, dando aula de ler e escrever através da arte. E com 15 anos eu percebi, a gente precisa de 100 domitilas. E aí, porque eu sempre… uma coisa que eu penso até hoje, eu amo o que eu faço, mas meu sonho é me aposentar. Só que quando você é uma pessoa ativa, você pensa, como é que eu vou me aposentar e ficar vendo do sofá o mundo se acabar? Aí eu pensava, não, eu preciso que muito mais gente faça comigo, que quanto mais gente fizer, menos eu vou ter que fazer. E vou poder, né? Aí eu já curtir, viver. Ir pra praia, se Deus abençoar. Aí foi quando eu falei, não, então agora não é um processo só de ensinar ela a ler e escrever. É o processo de ver quem já tá lendo e escrevendo, que é daqui, que tem isso. E fazer esse papel de multiplicador também. Maravilhosa demais. Aí isso foi com 15, com 17 eu comecei a fazer faculdade de serviço social. Aí foi você um desafio. Passou no vestibular e foi qual você fez? Eu fiz uma faculdade em Recife. Eu consegui uma bolsa. Interessante. A faculdade particular no Recife. E a bolsa que eu consegui já pra faculdade no Recife veio da Alemanha. Gente, mas qual é o babado forte com a Alemanha? É karma, mulher. Mas, assim, sem ser karma, se for analisar, assim, juridicamente falando, é o seguinte. O projeto que os meus pais criaram sempre teve muitos voluntários da Europa. Estudantes europeus que vinham trabalhar na América Latina ajudando projetos sociais. Então, eu conhecia eles me conheciam desde pequeno. Entendi. E quando eu passei então, na faculdade… tinha uma galera olhando tudo isso que vocês estavam fazendo que vinha da Alemanha. Exato. E eles achavam assim, como essa semana foi aos Estados Unidos? Como essa semana recebeu o prêmio? Como essa semana passou na faculdade? Aí tem que dar um jeito dela fazer essa faculdade. Aí, o que acontece? Eu comecei Você fez faculdade de… Serviço social. Porque eu não sabia o que fazer. Já era o que você estava fazendo, na verdade. Eu falei, eu preciso fazer uma faculdade que eu possa continuar fazendo o que eu faço e talvez até ganhar pelo que eu faço, que até então eu não ganhava, né? Aí eu percebi a faculdade que eu fiz, e a época da faculdade foi um momento muito desafiador pra mim. Porque eu trabalhava no projeto de dia e à noite eu fazia minha faculdade. E tinha algumas cadeiras que eu pagava de manhã também. Mas eu acho que quando eu entrei na faculdade foi quando eu percebi na pele mais intensamente a desigualdade. Porque muita gente… Eu morava na comunidade, mas eu nunca tive esse sentimento de que eu sou uma pessoa pobre ou de que eu sou uma pessoa que tem menos do que as outras pessoas. Porque todos nós vivíamos na mesma situação. Eu ia já pra uma escola que tinha outras crianças em outras situações. Mas quando eu entro na faculdade… Você tomou o baque do tamanho da desigualdade social. É muito incrível, que eu comecei pra casa de amigos que tem, tipo assim, uma babá, uma empregada, uma faxineira, uma pessoa pra lavar roupa. Eu acho que na época da faculdade foi a primeira vez que eu até vivi isso agora, quando voltou ao Brasil. E me remeteu, assim, foi um momento que eu fiquei assim, quase sem ar. Que podem falar que é exagero, mas é realmente uma coisa verdadeira do meu coração. Quando eu entro na faculdade, eu vou pela primeira vez visitar uma colega de escola, de faculdade. E entro num apartamento onde tem a área da empregada. Sim. Que é aquele apartamento que você tem tudo, aí atrás da cozinha tem um quarto. Tem um quarto, um banheiro. E é uma mini casa pra elas, né? Então, as minhas amigas, que eu cresci com elas no projeto, as mães delas eram empregadas domésticas e muitas delas só podiam vir pra casa uma vez por mês. E a gente sempre falava, né? São crianças criando crianças. Sim. Ou mulheres que abrem mão de criar as próprias que são filhas e filhos obrigadas a abandonar seus próprios filhos. Pra criar o filho do patrão. E isso é uma história pra mim muito assim… Eu sempre sabia disso, eu tava ali presente, mas eu nunca tinha ido num apartamento aonde eu vi esse… É diferente você saber sentir, você tá ali dentro. Sim.
Aí, na época da faculdade foi quando eu comecei a ter esse tipo de experiência. Por exemplo, na época da faculdade, tinha uma colega minha da faculdade que ela ia tipo assim, ela ia esquiar, minha filha. Eu falei, meu Deus, como assim a pessoa no Brasil tem conseguido esquiar? É tão absurdo, assim. A desigualdade, eu vim entender. Podem chamar de inocência, pode chamar de fantasia, mas foi quando eu fiz 17 anos que eu fui para uma universidade pública em Pernambuco, que eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, é muito diferente da nossa realidade aqui. E eu já percebi aí também essa possibilidade de estar fazendo essa tradução desses valores. Aí, por exemplo, quando tinha os eventos na faculdade, eu falava, eu posso trazer o meu maracatu do meu projeto? Aí a pessoa fala, que projeto? Aí eu levava as crianças do projeto pra minha faculdade, pra poder tocar maracatu lá e o pessoal entender do que é que eu tava falando. Porque muita gente tinha medo de ir lá na minha faculdade. Você é muito política, né? Você não tem como Mas fugir eu disso. não consigo. Você eu não vou fazer escolheu, o quê? você não escolheu, mas você é. Né? Eu não sei, era muito. Sempre foi muito assim, de sentar, parar e falar, não tá certo, tá muito estranho. E sempre com a esperança de que é possível. Aí eu falo, será que se eles verem essa galera, e entender que essa galera nem condições de ir pra uma escola tem, eles vão abrir o coração, e as pessoas abriam e aconteciam. Aí foi assim que eu fiz a minha faculdade, a trancos e barrancos. Eu tinha professores na faculdade também. Eu tive um professor negro que fez o mestrado dele na Europa, e foi a primeira vez também que eu escutei ele, foi quando esse professor falou pra mim, Domitila, ele me deu uma nota e eu não achei justa. Aí ele falou, mas nós somos pretos, então nós sempre temos que ser melhores do que os brancos, então você tem que se esforçar mais. Aí eu falei, não, meu filho, você que lute, eu não sou obrigada a ser melhor do que ninguém, não. Eu quero ser igual a todo mundo, porque pra mim, igualdade também tem muito disso. E eu sempre falava, eu não quero dizer pra ninguém essa frase, de que você, porque a viver já é o ó do borogodó. E ainda viver com a pressão de ter que ser melhor, de ter que… Não, Deus me livre, você que luta. Eu não quero isso pra mim. A sociedade que melhore, né? Exatamente. E isso pra mim sempre foi muito… Eu sempre fui muito bem resolvida. Eu, assim… As pessoas ficavam muito chocadas como bem resolvidas eu era sobre isso. Mas ainda acho que isso foi a perda que eu tive com os 12 anos. De eu entender, a vida tá aí pra viver, meu filho. Tem gente… Quando eu entrei na faculdade com 17, eu já tinha aquele sentimento. A minha amiga que faleceu quando eu tinha 12, ela não vai ver nada disso. Sim. Eu posso virar milionário, não vou poder trazer ela de volta. Então, quem quiser me estressar, que luta. Eu quero viver, eu quero ser feliz e eu tô aqui pra isso. Porque a vida é um sopro. E quando você vive nessa corda bamba e tem isso tão perto, eu acho que empodera nesse aspecto, sabe? Aí eu fiz a minha faculdade e no período da faculdade eu já recebi um convite da Alemanha de novo. Gente, a Alemanha, dá licença. Eles estavam de olho. Devolve Domitila pra gente. Eu recebi um convite de um instituto alemão. Mas você tava ainda na faculdade ou já tinha se formado? Não, eu tinha tipo 19 anos. Eu tava no meio da faculdade. E eu recebi um convite de um instituto de sociologia alemã pra passar um mês lá participando de um projeto de pesquisa. Que era um projeto muito interessante naquela época. Eu nem sabia que existia esse tipo de estudo. Era um projeto de pesquisa onde eles estudavam, como é o nome disso? Che Guevara, pessoas revolucionários do mundo todo. Caramba, que estavam sendo utilizados para marketing. Aí, por exemplo, uma empresa de carro faz uma campanha falando: esse carro passa por cima de tudo, é 4 rodas, é não sei o quê, é a força de Che Guevara. E eu nunca tinha parado pra analisar isso. Aí, outra coisa, você quer ficar calmo? Toma esse chá que você vai ser igual a Gandhi. Aí a gente tem que pesquisar. E eu fiz a parte da América Latina, de pesquisar, por exemplo, o que é que Che Guevara tem a ver com esse carro? E é possível estar usando a imagem dele pra fazer isso? Porque tem muitas pessoas que, por não existirem ou por não ter um empresário, não sei o que, você pode usar a imagem da pessoa até morrer e tá tudo bem. Se você fizer como é o nome? Um remix de uma música de por exemplo, Beyoncé. Amanhã a justiça vai botar na sua porta. Sim. Pague e não quero nem saber, ou vou traduar. Agora, se fizer um remix, por exemplo, dos meus amigos que tocam brega no Recife, inteligentíssimos, aqui que você descubra, que compra um advogado, que faz o que aconteceu, o mundo já se acabou. Então, com 19 anos, eles me convidaram pra participar desse projeto de pesquisa. E era lá? E era lá. E foi divertidíssimo. E você se jogou pra Alemanha? Eu só fui. Eu falei, vamos, era pra passar um mês, fui. Foi muito bom, foi muito divertido. Eu sempre, nesse prêmio com 15 anos… E você já falava… Não. Mas como a minha parte era a América Latina, eu tinha que ler os textos em português, espanhol. Eu também não falava espanhol, mas eu fui, deu certo. E era naquele mesmo processo de cada um ter um negocinho no ouvido pra se traduzir, que não sei o quê. Aí eu fui com 19 anos e voltei pra terminar a faculdade no Brasil.
Aí, o que é que acontece? Eu passei um mês lá e já entendi o que é o seguinte. Se eu aprender alemão e ter uma vaga na faculdade alemã, eu ganho uma bolsa. E com essa bolsa eu posso estudar lá e a bolsa era um dinheiro que pra mim, na época do Brasil, ia ser milionária. Aí eu voltei, terminei a faculdade, tentei em várias faculdades do Nordeste fazer o meu mestrado e não consegui. Aí uma família da Alemanha, que tinha uma filha adotada do Brasil, que tinha me convidado pra ir visitar eles quando eu tinha 13 anos pela primeira vez. Aí eu fui com 13 anos porque pra poder ficar com a filha deles, eu conhecer a Alemanha e ela poder conhecer um pouco do Então Brasil você já através de tinha mim. ido com 13 anos? Com 13 anos, sozinha pela primeira vez. Gente. Eles falaram, já fui. Aí eu fui, e quando aconteceu esse processo, eu não consegui vagas de mestrado Aqui no Brasil. aqui no Brasil. Aí eles perguntaram, mas você quer mesmo continuar estudando, Domitila? Eu falei, eu quero, eu gosto de estudar. Sim. Aí eles falaram, então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai lhe convidar pra vir pra Alemanha, a gente paga a sua passagem, você fica 3 meses na nossa casa, e se nesses 3 meses você conseguir passar na faculdade e aprender o alemão suficiente pra dar entrada na sua bolsa, você fica. Se não, a gente tentou e tá tudo bem. Aí eu falei, Sim. ok. E isso também foi muito importante, porque foi na época que as minhas amigas começaram a engravidar. Que não era nem. Já era assim, eu tava com o quê? 21 anos quando eu fui morar na Alemanha. E foi uma época que essa família que tava morando na Alemanha, eles perceberam que era uma época muito crucial na minha vida. Ou vai ou racha. De virada de chave, né? Isso. Aí Vamos eles- dar uma outra grande oportunidade pra essa menina. Isso. Jovem mulher. Mais uma coisa também que foi muito importante pra mim é que eles foram muito claros que eu teria 3 meses. Porque se eles falassem, vem, a gente vai Fica ficar aí, ali, eu fica não aí ia. Eu não ia ter aprendido alemão, eu não ia ter conseguido a bolsa. Mas você é sinistra. Eu Foi. Isso foi muito importante, eles me darem 3 meses, sabia? Porque eu sou. Ui! Então eu preciso de. Não só de limites, mas também assim. Quando eu falava, não, tudo que eu tenho são 3 meses. Aí não é a vida toda, eu não vou ter que estudar até morrer. Sim. E ao mesmo tempo eu sabia, se eu não der meu nome, eu tô lascada, não. Porque voltar pro Brasil não é estar lascada, mas assim, eu tô perdendo uma oportunidade muito grande. Era uma grande. Você percebeu ali um grande momento de virar a sua. Foi. Aí eu fui, passei 3 meses, consegui Estudando alemão pra estudando caramba. alemão, tipo, eu comia alemão. Eu vivia E você se alemão. adaptava bem lá? Isso é uma coisa interessante. Eu me adaptei muito fácil à Alemanha. Eu aprendi alemão em 6 meses. Aí o pessoal fala. Chocante, é? Mas não é porque eu sou super inteligente. Não, claro que é também. Não. É Aceita. sério. Mas sério. Assim, quando o pessoal fala, é difícil aprender alemão, eu sempre falo, subir e descer ladeira, sem ter a certeza que você vai comprar o pão no final do mês, é mais difícil. Mais difícil. Então, pra mim, aprender alemão foi tipo assim: eu tô tendo bolsa, eu tô tendo casa, eu tô tendo segurança, eu tô tendo Comida, transporte, eu é. tô tendo comida do bom e do melhor. Então, era um luxo. Sim. Tudo que eu tinha que fazer era estudar. E antigamente eu estudava, trabalhava, ainda era corre doido e não Sim, sabia. sim. E tinha época que eu não tinha dinheiro pro É bom transporte que é pra ir pra faculdade. É uma aula de sociologia, essa sua frase. Porque é isso, né? Quando sua única preocupação É aprender uma língua. aprender, as coisas ficam bem mais fáceis. Eu acho que foi por isso que, vindo com a minha história, aprender alemão não foi tão difícil, porque na minha cabeça era assim: gente, eu vim pra cá Sim. e tudo que eu tenho que fazer é aprender. Eu nunca foi assim na minha vida, porque no projeto eu já comecei a me dar aula também, ia me engajar. E lá, a única coisa que eu podia ainda me engajar um pouquinho era com o meio ambiente, porque tudo funcionava socialmente falando. É. Recolhimento de lixo, não sei o que, tudo fascinante, tudo lindo, impecável. O ônibus, eu ficava chocada. O pessoal morre de rir lá na Alemanha quando eu falo sobre isso. O ônibus na Alemanha, ele chega e ele baixa assim, pra poder quem é cadeirante não ter a barreira de ter que subir no ônibus. Aí o ônibus baixa pra você. O ônibus se adapta a você, não você ao Sim. ônibus. Aí eu falei, meu Deus, é uma vida que não tem problema nesse aspecto, Sim, né? claro. Aí eu falei, 6 meses só pra estudar, um sonho. Aí eu aprendi alemão, consegui a bolsa, fiz o mestrado lá, Que durou. que era pra ter durado 2 meses, mas pra mim demorou 3. Mas porque os primeiros 6 meses eu aprendi alemão. E quando eu tava, tipo assim, 6 meses antes de terminar o mestrado, aí eu falei, eu vou me permitir um semestre. Sim. Porque é sobreviver, mulher. É, lógico. Eu e falei. aí? Eu falei. Nessa aí foi um altura do semestre- campeonato, você já tava super adaptada, cheia de amigos e amigos? Como Não, é que era a sua eu vida fiz lá? amigo quando eu cheguei. Eu já cheguei cheia de amigo. Eu faço amizade rápido. Mas pra mim foi muito. Eu sempre tive essa noção assim. Daqui a pouco acaba a faculdade, e eu trabalhei, estudei, me lasquei. E aí? O que ficou disso? Aí eu realmente tirei um semestre, eu fazia tipo assim, 2 cadeiras, e o resto do tempo eu ia pra festas. Eu descobri Berlim. Eu com gosto de viver, sabe como é? Sim. Eu pegava um ônibus, ia parar em Praga.
Tipo assim, por 8 euros, pega um ônibus, vai pra Praga. Vai fazer o que em Praga? Não sei. Vai encontrar quem? Não sei. Eu vou Conhecer encontrar, o fazer mundo. amigos. Isso também foi muito importante. Porque às vezes, quando a gente tem esse sentimento assim… Eu venho da realidade difícil, eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, Sim. eu tenho que sobreviver, eu tenho que ajudar a família, eu tenho que me ajudar. Acaba que você não se ajuda. Que foi esse um dos… E eu tenho muito esse pensamento de… No meio do processo, a gente também tem que parar e viver. Porque a gente fica só nessa coisa de eu vou lutar, eu vou fazer acontecer. Sim. Um dia Fica você preocupado acorda… demais em ganhar e não tá vivendo, né? Exato. Na verdade. E a vida, eu acho que é pra ser vivida, né? Aí eu fiz o mestrado, isso, eu tô babado forte, que eu já ia quase esquecendo da minha vida de telenovela. Ah, Quando eu comecei a fazer faculdade, o primeiro semestre foi muito pesado, que eu só fazia… Como é o nome? Estudar alemão. Porque Sim. eu tive que estudar no primeiro semestre alemão e inglês. Sim. Porque o meu mestrado foi em 4 línguas e eu não sabia de nenhuma, mas eu falei, vamos embora. Por quê? Porque Maravilhoso. foi o único mestrado que eu encontrei… Olha a estratégia da garota. Quando eu consegui a bolsa, eu fui procurar saber, será que existe algum mestrado onde eu possa escrever a tese em português? Porque eu sabia que aprender alemão eu ia, que eu sou desenrolada na fala. Agora, escrever em Sim. alemão, minha filha… Eu não sou louca, eu não sou… Em outra né? língua é… O buraco é mais embaixo. Aí eu achei um curso na área de ciências políticas e sociais, que tinha uma professora brasileira da USP, que eles amam, minha filha. Tanto, né, o presidente do instituto era da USP também. Ah, tá. Aí eu falei, aí que eu vou fazer minhas cadeiras, pra poder, no final, eu defender Sim. em português. Aí eu fiz o mestrado e no segundo semestre, eu nunca vou esquecer, eu tinha passado na prova de alemão. Então eu tava dizendo, oxi, ganhei, acabou-se, ninguém me segura. Tô Aí eu ia pra dominando faculdade. a Alemanha. A Alemanha que me se prepare pra mim. É. Aí eu ficava, e na faculdade, nos corredores e no refeitório, eu ficava dançando, cantando. Eu era aquela pessoa, eu era conhecida já aquela pessoa animada. Aquele jeito brasileiro que a gente Sim. tem, né? O pessoal tudo surtando com as provas. Minha gente, vai dar tudo bem. Vai passar, não passa esse semestre, passar no próximo. E dançava, fazia minhas coisas. Aí, do nada, chega uma pessoa pra mim, nos corredores da faculdade, e fala, vem cá, eu sempre te vejo aqui feliz, cantando, dançando. Tu és atriz? Aí eu falei, lógico. Você não está vendo que eu sou atriz, minha filha, você não me conhece. E na época eu não tinha Instagram, você não ia dizer, vai no meu, sabe? Aí ele, que legal, porque dá pra ver que você é uma pessoa muito extrovertida. E Olha, era uma pessoa alemã? era uma pessoa alemã. Ela falou, olha, eu trabalho fazendo seleção de atores pra novelas, filmes, etc. da Alemanha. E tem uma novela na Alemanha, ela é comparada com a Malhação, porque é uma novela que já existe há mais de 20 anos. Ela nunca acaba. Tem uma novela e a gente tá precisando de uma recepcionista. Tem um núcleo, que é o núcleo onde tinha um hotel. Esse hotel precisava de uma recepcionista e era pra ser uma estudante francesa. Então eles precisavam de uma atriz que falasse com sotaque. Porque eu falava alemão, mas meu sotaque é muito nordestino Sim. e alemão. Quando eu falo em alemão, até os alemães que já vieram ao Brasil falam, tu é nordestina, né? Aí eu, lógico. Aí foi assim que eu fiz a minha primeira novela na vida. Na Alemanha. Muito maravilhosa. E eu só fui. Eu falei, sou atriz, nasci Atriz, lógico. lógico. Aí eu fiz a novela por 3 anos. Nossa, Foi durou? um sonho. Ah. Foi um sonho. E aí você tinha um salário. Eu tinha salário, eu tinha massagista. Muito lindo, tudo muito perfeito. E no final, quando eu terminei o mestrado, o governo alemão, a área de migração, decidiu que não iria me dar o visto de trabalho se eu continuasse trabalhando na novela. Eles falavam, você só tem direito ao visto de trabalho se você trabalhar na área onde você fez o mestrado na Alemanha. Aí eu tinha feito mestrado em ciências políticas e sociais, aí tive que sair da novela. Foi um pesadelo pra mim. Eu passei 3 meses chorando. Aí, Depois de 3 anos? Depois de 3 anos. Aí esse hotel que a personagem trabalhava pegou fogo e eu morri. Eu passei 3 meses de luto, minha filha. 3 meses de luto, da morte queimada. Queimada. E nesse período todo que eu fiz… Bruxa, né, amor? Bruxa, coisa de bruxa, cremada. A gente só morre se for queimada. Senão, no máximo, não desaparece, não. Mas nesse período que eu fiz o mestrado na Alemanha, eu automaticamente ou organicamente me tornei, assim, a embaixadora da favela lá. Por quê? Porque eu fazia faculdade e mesmo assim, todas as minhas férias, eu ia fazer palestras em escolas, organizações, não sei o quê. Porque eu tinha recebido o prêmio da Unesco, as portas se abriam relativamente fáceis. Sim.
E era uma oportunidade que eu tinha de divulgar a realidade da minha comunidade e as pessoas fazerem doações ou explicarem que existe esse tipo de realidade também. Sim. Né? Você era uma vitrine da do ONG, que da sua família, inclusive, de também, que se a né? pessoa tem acesso à educação, é possível ter essa transformação. Que, como a gente fala ironicamente, sou pobre, mas sou limpinho. Não é porque eu nasci nessa realidade que é o que eu quero pra vida toda. Se eu tiver uma chance de educação, eu vou querer fazer um mestrado, eu vou querer mudar minha vida, eu vou querer fazer a novela, eu vou querer ser o que dona puder. da porra toda. Se deixar, eu entro, não saio mais. Aí foi nesse contexto que eu continuei a fazer esse trabalho, tererê, e no final das contas terminei o mestrado, continuei trabalhando na Alemanha em vários projetos assim, sociais, até, pra resumir tudo, no ano passado eu comecei a… foi muito engraçado, eu me acabo de rir. Ano passado, do nada, eu recebo um e-mail e é a ministra… Não, ano retrasado eu recebo um e-mail pra ir pra um evento, que é o maior evento de sustentabilidade da Alemanha. Porque na Europa, a sustentabilidade está muito relacionada também ao assunto de responsabilidade social. Sim. Não adianta só você… todo mundo de mãos dadas, né? São temas que… Porque não adianta você falar, eu não como carne, mas eu também não ajudo o irmãozinho que tá morrendo de fome. O irmãozinho também faz parte do meio ambiente. Então, eu fui convidada para esse evento e lá eu conheci a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia. E nós éramos… E eu lá, e o fã dela, né? Ela, meu Deus, você me conhece. Eu falei, lógico, você é maravilhosa, não sei o quê. Mas, porque pra mim era incrível, uma mulher… Óbvio, uma mulher em posição de eu, liderança é sempre extraordinário. Inspirador, né? Saber que a pessoa Sempre. ser presidente da União Europeia. Eu fiquei chocada. Aí ela já me apresentou umas outras irmãs, umas outras manas parlamentares. Quando eu vi, eu tava no meio. Agora sim, não fui… Sempre nesse sentido de vamos ser amigas. Me dá teu zap. Porque eu pensava, vai que um dia eu me meto em confusão. Eu falei, eu conheço a presidente, vou mandar um zap pra ela. A mim não era nada assim. Aí tudo bem. Aí passou isso sempre… E assim… Eu nunca parei de trabalhar nessa área social. Eu nunca parei de trabalhar nessa área ambiental. Sempre fiz minhas novelas, meus filmes, minhas coisas, mas sempre com esse intuito também. Você ficou fazendo tudo ao mesmo tempo na Alemanha? Isso, tudo ao mesmo tempo. Tudo acontecia? Tudo. E farinha, né? Eu quero ser atriz, mas eu também quero ser amiga da presidenta da União Europeia. Também sou BFF da presidenta, quero ser atriz. Eu quero fazer palestra pra poder mudar o mundo, mas ao mesmo tempo eu quero tomar uma cerveja e fazer uma propaganda de qualquer coisa. E eu sempre achei que é possível. Por que não, né? Aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Aí, ano passado, eu conheci essa presidenta da União Europeia. E mais ou menos na mesma época, um pessoal que trabalhava comigo falava: Domitila, o Miss Alemanha mudou o conceito. Pois é, isso eu só descobri por sua causa. Achei tão legal. Muito pica. Eles mudaram o conceito e não é mais um beleza, concurso de beleza. Bela, recatada e do lar. A Miss não fica mais assim. Isso. A Miss é uma mulher foda como você. E eles mudaram o conceito e agora eles procuram não a mulher mais bonita da nação, a mulher com o maior poder de inspiração da nação. Muito e cada lindo ano isso. tem um tema. E no ano passado, eu ganhei o Miss Alemanha ano passado, mas no ano retrasado, quando eles fizeram a propaganda para chamar as candidatas, o tema era diversidade, responsabilidade social e empoderamento feminino. E eu nunca pensei em ser Miss, mas a pessoa falava, Domitila, vai fazer uma plataforma legal pra você. Livre, eu ia achar, e com esses temas… Eu ia achar bizarro ser Miss, mas nessas condições eu achei lindo. E aprendi com você, viu? Eu não acreditava no começo. Eu falava, isso é palhaçada, não vai rolar. Aí elas falaram, não, mas tenta, porque no pior das hipóteses, você vai ficar um pouco mais famosa na Alemanha, o que vai te permitir acessar mais projetos e fazer mais coisa pro teu intuito. Eu falei, vocês estão certas, bora tentar. Não tô perdendo nada mesmo. Aí eu me candidatei e o meu objetivo era chegar no top 40. São quantas? Quando eu me candidatei foram 15 mil mulheres. E quando eu cheguei no top 40, eu falei, zerei a vida, bye, beijo. já posso voltar pro Brasil, acabou-se. E foi muito perfeito o ano que eu participei, porque a gente foram 40 mulheres, aí eles levaram 20 para o confinamento. Meu filho, gosta de um confinamento. Eu me adaptei já nessa babada. Aí eu fui pro confinamento. E as outras mulheres eram, por exemplo, Gadu, que hoje é minha irmã da vida. Gadu é uma mulher transgênero, que é filha de uma mãe alemã e um pai africano. Então, ela nasceu como homem negro na Alemanha e sofreu muito preconceito por ser um homem negro numa cidade muito de interior. Aí ela sofreu preconceito dos brancos no interior por ser negro. Aí depois ela se torna uma mulher transgênero. Aí ela ficou nesse espaço também, no movimento transgênero alemão, ela ser uma mulher transgênero, negra também. E sempre não só criando conteúdo e criando projetos, mas sempre também botando muita cara a tapa.
Por ser uma referência, uma das E primeiras. ela era uma colega sua desse confinamento. Ela era, na verdade, a gente era pra ser concorrente, mas minha filha se apaixonou. Ela manda toda semana mensagem pra minha mãe no Google Translator pra poder ser. Ela é assim, gado maravilhosa. E teve outra candidata, por exemplo, que ela não tinha braço. E ela sofreu um acidente, perdeu o braço e se engajava para temas de pessoas com deficiências. Sim. Tinha outra candidata que ela sofreu violência sexual enquanto bebê, até os 7 anos de idade. E fundou uma organização para ajudar crianças que sofrem violência sexual e a família ou não acredita ou não sabe como lidar. Porque uma questão também é de deixar essas famílias em segurança. Porque às vezes é muito. Não é só você acreditar que isso que aconteceu com seu filho ou com sua filha. Aí depois que você faz a denúncia, você fica morando na mesma casa, no mesmo bairro, onde é complexo um monte demais. De mulher foda, né? Exatamente. E você, e ela fala dessa história com uma coisa tão perfeita, assim. Ela até hoje se engaja nesse aspecto. Ela, inclusive, engravidou agora. E os médicos falavam que não sabia se ela ia poder engravidar, se os órgãos dela iam ser capazes. De tão violentada e tão jovem. E ela fala sobre isso nas mídias, no projeto dela, e inspira muitas crianças a existe uma vida depois, sabe? Então foram essas as minhas concorrentes. Então quando eu cheguei lá, eu falei, eu já ganhei. Porque eu pensava, eu não vou ganhar uma Miss Alemanha, mas eu vou ter contato com elas. Então eu vou fazer projetos mirabolantes com empresas e com governos incríveis. E tá tudo bem, porque se uma delas ganharem, como somos muito amigas, zerei a vida. E no final das contas, eu não imaginava de jeito nenhum. Eu cheguei no top 10. Eu já tava pensando que o mundo ia se acabado. Eu falei, meu Deus, o mundo mudou muito. O mundo já se acabado. E o engraçado foi, quando eu cheguei no top 10 por voto. Foi o povo alemão que votou. Gente, você tá muito… Aí a gente ria muito porque éramos… na hora que eles chamavam cada uma pra votar, foi muito engraçado. Porque eles chamaram Gadu, né? Gadu é a mulher transgênero, negra, alemã. Aí depois chamaram Lizzie. Lizzie é uma mulher negra que mora na Alemanha e que levou o Black Lives Matter pra Alemanha. Ela fez a primeira passeata pelos direitos iguais raciais depois da morte de George Floyd na Alemanha. Ela levou 100 mil pessoas pras ruas. Aí depois chamaram Gadu, Lizzie, Zoe, que Zoe é uma menina, a mãe é alemã, o pai é negro, da África. E ela também fazia alguns projetos de sustentabilidade. E depois chamaram uma menina que é da Turquia, que também é a questão muçulmana, que é um tema muito grande na Europa, né? Sim. E me chamaram. Quando eles chamaram a menina da Turquia, todas as migrantes, porque era o top 10, olharam pra mim e falaram, pô, Domitila, como é que eles não te chamaram, velho? Mas a gente tinha certeza que eu não ia mais. Aí quando eles me chamaram, eles falaram, como assim? 5 mulheres migrantes e… A gente não acreditava. A gente falou, esse novo diretor do Ministério é louco. O patrocinador vai matar ele, porque não pode. A gente tava tão assim, nessa posição de… A gente tá aqui, mas a gente não faz tão parte dessa cultura. Que a gente falou, ele é louco. Vocês eram estrangeiras lá né? dentro. E agora, até as meninas que nasceram na Alemanha se sentiam assim. Aí quando ele colocou a gente, aí pronto. Aí bum, a mídia, o mundo, quem torceu, quem votou. Aí foi um impacto muito grande. Aí quando foi no dia da final… Tipo assim, a gente já foi, todas nós já fomos, tipo assim… Ganhamos, a gente já tava… tranquilo. Ai, fizeram nosso cabelo, fizeram nossa roupa, o mundo acabou. Aí, eu ganhei… Eu caio no chão no momento, porque quando ele fala meu nome, antes de ganhar… Eu ganhei, no primeiro momento que eu ganhei a gente não faz desfile, a gente faz um pitch. Que é uma apresentação do seu projeto. Se você ganhar, quem vai estar sendo beneficiado com essa vitória. E o meu projeto era o CAN, Centro de Atendimento a Meninas e Meninas em Linha do Tiro, da minha família. Aí eu aí eu falando em alemão e passo a foto às crianças. Passa, tipo assim, essa visibilidade que eu já consegui permitir, já foi tudo. Aí tem uma entrevista pra poder eles fazerem perguntas e ver se você realmente sabe do seu tema. Eu faço a entrevista em alemão, tererê. Aí, e aí, Domitila, o apresentador? E aí, Domitila, qual é a mensagem que você quer deixar pra gente hoje à noite? Aí no Europa Park, que é tipo assim, a Disney europeia. A Disney não vai atrás da minha vida. Aí eu chego lá naquele palco, toda exuberante, que eles me montaram, minha forma, não sei o que. Qual é a mensagem? Aí eu tomo o microfone dele e digo, manhã, a favela venceu! E saio. Porque era pra falar em alemão, eu não podia falar sem português. Eu falo, não, eu quero falar uma coisa, mas eu falo uma coisa. Aí ele falou, cara, ela tá falando em português, que ninguém tá entendendo. Ninguém aqui fala português, ninguém tá entendendo nada. Mas tinham brasileiros que moram na Alemanha, que estavam na plateia.
Aí a galera vê a loucura. Porque nunca existiu, lógico, Claro. em 100 anos de história, no palco do Europa Park, na final do Miss Alemanha, um ser humano que pega o microfone e fala em português: Manhã, a favela venceu. Aí isso viralizou de uma forma muito louca, que nesse momento, de eu estar naquele palco e dizer isso, eu falei: acabou-se. Favela existe e resiliência tá aqui, tá presente. Aí quando eles falam meu nome que eu ganhei, eu caio no chão, que eu falo: não é. Desmaiou? Nossa, eu caio de joelho. Foi muito forte pra mim. É. Foi muito louco. Foi tudo muito, assim, incrível. Aí depois que eu fiz o Miss Alemanha, a gente não ganha dinheiro nem carro. Quando você se torna Miss na Alemanha, tem primeiro, não é um concurso de beleza, mas também o prêmio não é um prêmio financeiro. O que você ganha é visibilidade para os seus propósitos. Que vale mais do que eu acho Pra que… mim, sim. Sim. Aí foi nesse contexto que eu tive a oportunidade de, entre outras pessoas, conhecer a ministra de Relações Internacionais da Alemanha. Aí ela deu um check em tudo que aconteceu ali, quem eu era. E ano passado eu fui consultora dela. Aí aquele tipo de coisa. Eu não ganhei prêmio financeiro, mas eu consegui uns trabalhos que não só me fortaleceram, mas que traz também uma recompensa financeira também que vale a Eu pena. acho que assim, você conseguiu, eu acho que… Poder. E quebrar barreiras. Isso foi pra mim, foi o que me… Não, o que me… poder, porque é aqui que a gente tá falando tanto, né? Pra gente falar, pra gente ser ouvida, mulheres. Você conseguiu ser ouvida por um monte de gente. E, né, ter esse prêmio garantindo que as pessoas sabem… Não, vamos olhar pra essa mulher, vamos ver o que ela tem pra dizer, vamos ajudar, vamos abrir mais portas, mais portas. Isso vale mais do que qualquer coisa. Não, e é muito gratificante, porque quando eu tô fazendo a consultoria com ela, aí desenvolve uma certa simpatia, empatia, amizade. Eu não vou dizer, eu sou amiga da ministra, porque é complexo, é trabalho, né? Sim. Mas, tipo, ela depois, no processo, me convidou pra ser a pessoa. Ela só convidou a primeira secretária e eu, numa mesa de discussão, para fazer o documento que a Alemanha levou pra COP no Egito, que é a conferência da Unesco. É uma credibilidade, né? Aí eu sento lá, falo com ela. Reverência. Aí uma pergunta que ela faz Domitila, e a gente tá falando aqui, a gente acha importante falar sobre a questão da reciclagem, sobre a questão dos animais, sobre a questão do óleo, porque óleo e carbono são temas muito importantes, e o carvão na Alemanha também é um tema muito importante, essa questão de poluição. E fala: você tem ainda mais alguma coisa pra agregar? Aí eu falo: olha, eu tenho, sabe por quê? Porque eu não cresci olhando de cima para o lixo. Eu tava ali no lixo. Sim. Então, da onde eu venho, tem pessoas que comem comida do lixo. Porque tem lixão, tem, né? Então, eu acho importante a gente também acrescentar. Aí eu comecei a falar os pontos que eu achava necessários, também a gente tá analisando. Tanto dias, por exemplo, eu acho difícil a gente exigir de alguns países uma responsabilidade ambiental que vai custar muito dinheiro que esses países não têm, sabendo que quem tá poluindo… Tem muita gente sem comer, primeiro, né? E sabendo que as potências estão poluindo são China, Estados Unidos, etc. Eles não estão passando pelo que, por exemplo, o Brasil e a África tá passando. Então a gente também tem que ter esse discernimento que somos iguais, mas nem tão iguais somos. Sim, né? Aí isso também foi uma coisa que eu achei assim, esse momento foi muito importante pra mim. Porque aí no final da palestra o pessoal fala: e aí, ministro, senhora ministra, o que você decidiu? Ela como Domitila acabou de falar, eu vou citar o que ela disse. Eu não tô aqui pra tomar decisão nesse aspecto de passar por cima de ninguém. Eu quero fungir como uma pessoa que tá entre o povo e a COP, e quero levar essas decisões do povo pra COP. E uma das coisas que a gente tinha também feito nesse processo de consultoria foi falar a ideia de trazer jovens líderes de movimentos socioambientais para participar desse discurso. Então foi na sala onde acontece o G7, onde você tem que ser adulto para participar. E chegou lá, tipo assim, tem uma jovem que eu tenho certeza que ela vai ser uma liderança global incrível. E ela tinha 18 anos ano passado quando eu levei. E ela falou: poxa, Domitila, tu me apresentasse a ministra. Eu falei: e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Então, esse tipo de movimentação… articulação. Você virou uma grande articuladora. E já criando mais babadeira do que qualquer diplomata. E sempre nessa ideia de criar multiplicadores, que eu tenho o Zap. Porque depois, quando ela for a próxima presidente da União Europeia, eu falo: olha, resolve esse babado aí, que o pessoal tá dizendo que eu não posso, eu acho que eu vou ver aí esse negócio direito. Não, aí chocante, muito eu tô nessa. sem fôlego. E aí… É um furacão avassalador que tá passando pela minha vida. É um furacão, tem nome de estilo. Aliás, tem mó cara de nome de furacão. Não, furacão não, de sol. Olha só. E aí, isso tudo você viveu 2022, né? Miss Alemanha. Foi ano passado, eu fui Miss Alemanha em fevereiro.
É muito louco, né? Que você já tinha feito, então, isso tudo. É muita coisa. E precisou participar de um reality show. Precisou participar dos Jogos Vorazes. Pra que mais gente ainda te conhecesse, né? Realmente é um trabalho exaustivo. Será que eu vou ter que participar de BBB, gente? Para as pessoas me olhar. Você aconselha? Eu aconselho. Mesmo todo mundo falando, Você iria de novo? Eu iria de novo. Eu iria de novo. Tem uma história de que você tava dando uma entrevista pro Bial. Bial, seu fado padrinho. Bial, fado eu amo Bial. É. Então, por causa do Miss Alemanha, você foi dar uma entrevista. Isso. E aí… Mas aquilo ali foi marcado? Ah, não, eu quero pedir pra ir no BBB. Não, e o Bial ficava passando pra ele. Meu Deus do céu, eu não sei o que Você já tinha se inscrito no BBB? Já. Eu já tinha me inscrito pro BBB como pipoca 3 vezes. E… quando você se inscreve pro BBB, primeiro, você tem que ter a sorte de conseguir se inscrever. Sim. Porque eles abrem e fecham. Abrem e fecham. Então eu passava a noite. É muito concorrido até pra se inscrever. Você lá da Alemanha ficava se inscrevendo. Ficava. E tipo assim, eu ficava na madrugada de lá e cedo aqui. Pelo fuso horário, mas era então, o seu sonho era participar? Era assim, sim, eu sempre fui participar do Big Brother por esse motivo também. Porque a gente sabe que é um dos maiores palcos do mundo. Do mundo, e porque também, assim, eu assisti o Big Brother, eu gostava do entretenimento que o Big Brother proporcionava. Mas você sabe que também é uma situação que a gente se coloca de vulnerabilidade, exatamente, de violência grande. Sim, e foi o que minha mãe falava, todo mundo perguntava nas entrevistas, você tem medo de ser cancelada? Aí eu falava, eu não tenho medo, mas minha mãe tem. É um ambiente violento. E eu… Mas tá, 3 vezes se inscreveu como pipoca. Foi, aí já tava lá, deusona, dando entrevista pro Bial. Foi. E aí, foi ele ou você que zoaram? Eu quero ir pro BBB. Fui, lógico que fui eu. Você bem estratégica. Inclusive, quando eu entrei no Miss Alemanha, eu já falava, o pessoal falava, olha, o meu sonho é entrar no BBB. E agora que eu sou Miss, se eu tiver sorte, Boninho vai me descobrir. Ele, quem é Boninho? Aí eu pensava, quem é Boninho? Eu falei, você não conhece Boninho. Será que eu vou ter que me submeter a Jogos Vorazes para as pessoas olharem para esse programa de mulheres fodas? Aí eu falava, se ele me der uma chance, eu vou. O pessoal pensava que eu brincava. Sim, porque você já tava lá ganhando o mundo. Isso. Brilhando na Alemanha. Aí, em abril, eu vim ao Brasil. Porque 5 canais de televisão da Alemanha queriam fazer uma reportagem e mini documentários sobre mim, como Miss. Aí eu falei, eu faço, mas eu não faço na Alemanha. Eu quero que vocês vão na minha comunidade fazer lá. Aí eu trouxe esse pessoal, a gente gravou tudo em linha do tiro. Foi perfeito. Que foda. E mesmo assim, ela queria ir lá pros Jogos Vorazes. Sim, aí o que aconteceu… Aí quando eu cheguei no Brasil pra gravar isso com essa pessoa da televisão alemã, aí eu falei, é minha grande chance. Porque se eu chegar aqui com várias câmeras e tal, alguém da Globo vai me notar. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal do Miss Alemanha contratou uma assessoria de imprensa pra cobrir pra imprensa brasileira essa viagem do Miss Alemanha ao Brasil. Sim. Pra demonstrar também o quão a sério eles levam e tal, e pá. Nesse contexto todo, uma das entrevistas que eu dei foi pra Ana Maria Braga. Então em abril do ano passado. Você já tava dentro do babado. Ana Maria Braga, Bial. Não, Bial foi logo no começo. Bial eu fiz online da Alemanha, assim que eu ganhei o Miss. Foi tipo, eu ganhei o Miss hoje, 2, 3 dias depois já foi Bial. Mas aí você, na hora de dar a entrevista do Bial, você falou só de sacanagem, eu quero ir pro BBB. Não foi sacanagem, amigo. Eu falei assim, eu conheço Bial é inteligentíssimo. Sim. Aí ele fazia cada pergunta, eu falei, meu Deus, quando é que ele vai me dar uma chance de falar que eu quero ir pro BBB? Ele não dá, porque ele vai falar de coisas muito, né, maravilhosas. Sim. Aí do nada eu falei, Bial… Aí ele, não, porque a gente tá muito orgulhoso de mas você, eu que aqui, você diante de você, não ia perguntar se você quer ir no BBB. Mas eu ia perguntar talvez se você quer virar presidente do país. E foi mais ou menos assim. Assim também não, mas o Bial perguntou, não, nós estamos muito orgulhosos, não sei o quê. Deve ser muito emocionante realizar um sonho. Eu falei, mas eu não realizei sonho nenhum não, Bial. Aí ele… Começa, eu falei, Bial, o meu sonho é entrar no Big Brother, Bial. Eu só não entrei ainda, porque Bruna Marquezine, nem mais as pessoas famosas do Brasil não me conhecem. Me ajuda, Bial. Será que Bruna Marquezine vai assistir esse programa? E ele não tava preparado pra isso. Meu Deus do céu. E eu não sabia, no Brasil, quer dizer, talvez seja no mundo todo, eu realmente não sabia. Você não pode também citar o nome das pessoas, né? Que elas podem lhe processar. Sim, Eu só na emoção, eu falei, não, porque vai que Bruna Marquezine assiste, ou Neymar assiste, algum famoso, aí eles conhecem Boninho. Aí vai que eles dizem pra Boninho que eu existo, Bial. Aí vai dar bom, não sei o que, não sei o que. Aí Bial falou, meu Deus, essa menina é doida. Você quer fazer o que? Eu falei, não, porque eu quero, porque eu quero. Só que tudo que ele perguntava, eu falava que ele ia pro BBB. Aí não teve como ele editar de outra forma. Sim, se ele tentasse, não ia dar. Você deixou ele sem escapatória. E ele perguntou no final, ele tá sabendo que eu falei, não, Bial, é o meu sonho. Aí ele falou, sério, se ele chamar, eu falei, se ele chamar, eu vou na hora.
Aí o que aconteceu? Aí passou. Aí Aí falei, Ana Maria não deu Braga. nada. Aí eu vim pro Brasil em abril e numa das coisas de imprensa foi uma entrevista pra Ana Maria Braga. Essa entrevista da Maria Braga era também sobre o Miss Alemanha. E eu falei, tipo assim, eu falei sobre Miss Alemanha, mas eu falei metade da entrevista sobre Big Brother. Aí lá ele já pode dar, não pode dar, mas ele Sim. já falou, essa menina é louca, psicopata, não Gente, pode colocar em todo programa, não pode prende convidar ela pra essa mais mulher. nada. A gente não Ela pode convidar. fez um monte de coisa extraordinária e só fala Só e fala. pra Aí esse ele, programa. e você foi pra onde? Eu falei, não, mas Unesco, nada, bora aqui, ó. Vocês conhecem Boninho? Unesco? Quem- ah, não, é quem é o Unesco na presidente fila da União do pão? Europeia. Ai, não. Boninho. Presidente… Aí e o pessoal. Aí passou a entrevista da Ana Maria Braga. E quando eu assisti, eu falei, poxa, Ana Maria nem colocou meu sonho, não sei o quê, mas eu acho que tem Maravilhosa. vários motivos, né? Acho que a Ana Maria Braga era a pauta, e também tinha a questão de que. Eu acho que o Boninho já tava de saco cheio, porque ele também não quer também que todo mundo vá encher o saco dele. Porque Sim, se funcionar eu assim com acho. todo mundo. Eu acho que primeiro que é uma honra pro Boninho ter tido você no programa. Eu espero, Boninho, pelo amor de Deus, Boninho. E então, assim, eu acho que você tem muita coisa incrível e interessante pra contar. Entendeu? Pra ficar botando uma entrevista sua só pedindo pra ir pro BBB. Porra, E dona. tipo, era pedindo mesmo. Era, mas por favor, alguém que conhece. Aí passou. Aí o que aconteceu? Aí eu já tentei ficar amiga também do pessoal todo. Perguntar, vocês conhecem alguém que conhece Boninho? O pessoal, menina, tu é doida. Eu falei, não, eu só quero entrar no BBB. É só isso que eu quero. Aí passou. Você não tinha medo de… O meu medo não é medo de ser cancelada, mas Não. medo de sofrer mesmo. Não tinha. Porque Entendi. eu não tinha. Eu juro que eu não tinha medo de sofrer lá dentro. Porque também, mesmo quando você assiste e tal, é totalmente diferente. Agora, eu faria tudo de novo, mesmo assim. Por quê? Primeira coisa, eu queria entrar no Big Brother primeiro, sendo Mas honesta. peraí, finalmente um belo dia o Boninho pegou o telefone e falou: Não, Domitia quem sou eu lá. na fila do pão, minha filha, pra Boninho ligar pra mim? Lógico que não. Foi assim, não foi. Foi tipo assim, é um processo seletivo muito longo. Aham. Então assim, teve um dia que eu recebi um contato, aí falaram assim, Domitila, aqui a gente trabalha numa área da Globo. Tipo assim, pode ser qualquer área, você não sabe qual é a Sei. área. A gente queria conversar com você. Tem tempo? Eu falei, tenho. Aí eu desmarcava tudo. Aí E fazia… você ainda tava na Alemanha. Ainda tava na Alemanha, Aham. e que a gente era Miss muito, não sei o quê. Bombando, Porque é. como eu fui a primeira Miss negra e a primeira Miss migrante, a imprensa internacional ficou muito interessada na minha história. Claro. Porque, por exemplo, imagina, você é um sheik árabe, manda seu filho fazer mestrado na Alemanha, mas lá ele é imigrante. Sua filha tá usando o turbano. Então, poder falar, não, filha, você também vai. Porque, olha, eles já estão dando até uma chance pra imigrante fazer isso, fazer aquilo. Então, por exemplo, eu fiz a CNN em todas as línguas que eu sei falar do mundo. Toda a CNN queria Maravilhosa. saber quem é essa menina, porque… Gente, praticamente rainha do mundo e pedindo Não, pra entrar vai dentro da pra mim. casa do BBB. Aí eles primeiro falaram, não, alguém vai falar com você. E eu Sim, já- tudo muito secreto, tudo né? muito. Sigiloso. E, assina assim, 500 coisas de sigilo. Aí outra coisa, quando eles ligavam no começo assim, eu não sabia se era pra novela, se era pra uma entrevista, é muito vago. Sim. Até chegar um dia, foi muito engraçado pra mim, até chegar um dia que eles falaram, Domitila, vão ter 2 pessoas que vão ligar pra você pra lhe sondar. Aí eu falei, meu Deus, é o BBB. Porque se é pra me sondar, vai ser o BBB. Aí eu nunca vou esquecer. Eu tava saindo de um evento que eu fazia presença do Miss Alemanha. E tinha que ser no momento que eu tava no trem. E a ligação ficava caindo. E eu falava, meu Deus, eu não vou ter chance, porque a ligação fica caindo no trem, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi engraçado, porque a pessoa que fez essa entrevista comigo se tornou hoje um amigo. Porque eu sou muito grata a ele, porque ele viu alguma coisa ali que me possibilitou isso. E foi ele que levou pra Boninho que eu existia. Porque mesmo eu pedindo em todo canto, eu não sei nem se Boninho assiste televisão, pra ser sincera. Ah, claro que assiste. Boninho, você deve estar aí assistindo a gente. Pô. Aí ele fez a entrevista, aí tudo bem. Aí depois dessa entrevista eu falei, e aí, qual é a próxima passo? Ele, não tem passo. Eu, como assim? Aí eles falam, não tem, você vai ter que ficar no aguardo, a gente não sabe, você vai Sim. repassar, não sei o quê. Aí ia de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, você não pode falar nada, e não pode fazer, não pode acontecer. Aí do nada, uma vez, eu tava, enfim, aí eles falam, olha, Domitila, amanhã vai ter uma ligação com a pessoa que escolhe o elenco. Gente, vai ter uma ligação. Nossa. É assim. Ah. E é de tal hora e você tem que estar online. E era madrugada no lugar onde eu tava. Falei, mas eu vou estar online. E comprei ring light, que eu tava num lugar que eu nem tava precisando de ring light, pra poder fazer essa ligação. E minha filha, eu falei pra essa mulher, pelo amor de Deus, moça, me dê uma chance, eu nunca lhe pedi nada. Eu vou dar meu nome, eu não vou lhe decepcionar. E ela bem assim, ok.
ok. Aí no final eu perguntei a ele, ela não gostou de mim não, né? Mas é porque eles são muito, eu acho até legal isso, eles são muito profissionais nesse aspecto. Em nenhum momento você se sente mais favorecido ou menos favorecido dessas coisas, sabe? Sim. Aí quando foi depois dessa entrevista com ela, aí eu recebi uma vez uma ligação falando, olha, Domitila, a gente não sabe se vai rolar, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Agora, o processo seletivo vai ser no mês de dezembro, na época, assim, né? E se você tiver no Brasil e rolar algum tipo de interesse que talvez você dê Quem match. sabe, talvez. Aí, se você tiver no Brasil, a gente te coloca na lista. Também, se você não tiver no Brasil, tá tudo certo. Um dia dá certo. Aí eu falei, vamos mudar pro Vou Brasil. pro Brasil. Ah. E meu namorado, pra entender isso. Pois é, calma aí. Calma aí. Eu quero saber desse boy alemão. Você Eu nunca conseguiu. falo Calma aí, dele. já estamos no BBB? Peraí, aí entrou. Veio pro Brasil. Sim, mas foi tipo assim, eu chego em casa do negócio da Miss Alemanha, toda louca. Aí eu falo, amor, tô me mudando pro O Brasil. boy, ele é alemão. Ele é alemão. Não, ele é mistura também. Ele é uma mistura de várias culturas e nacionalidades. Ele é uma coisa bem misturada. Aí eu falei, eu tô me mudando pro Brasil. Aí ele, como assim você tá mudando pro Brasil? Eu vou mudar pro Brasil. Aí ele, mas por quê? Eu falei, não, porque ele sabia que meu sonho era entrar no Big Brother. Enfim, aí ele falou, eu sei que você vai entrar no Big Brother, então significa que deu certo. Eu falei, não deu. Aí ele significa certo, eu falei, não assinei. Aí ele, e você tá se mudando pro Brasil? Eu falei, eu estou mudando pro Brasil. Aí ele, eu sei que você é uma pessoa muito espontânea, mas nós temos uma vida. Eu falei, amor, eu te amo, mas eu quero entrar no BBB. Aí ele realmente me conhece e falou, Não segura, ninguém segura Não. essa mulher. Aí ele falou, então, boa viagem, mas eu não posso ir agora com você. E se me avisa se der certo. E ele tinha certeza que não ia dar certo. Porque, tipo assim, eu juro, na época, eu já cheguei aqui com malicuia. Eu fiz a minha mudança total agora, mas tipo assim, já deixei, eu tenho certeza. Eu já fui na intenção, vai ter que dar certo. Fechei a X From The Jungle na Alemanha, que eu tinha 2 pequenas empresas lá. Só deu tempo de fechar as empresas, pegar as malas, minha malicuia e vir embora pra cá. Aí vim e fiquei esperando, Aí nesse processo teve um dia que eu tive a oportunidade de fazer o seletivo e você saber se vai dar ou não do nada. Você aqui vai ser agora por vamos sua embora. conta e risco, né? Exatamente. Você não veio porque a Globo te trouxe. Não, e nem porque a Globo quis, nem porque a Globo me ofereceu nada. Foi bem assim. Você invadiu a casa? Eu invadi a casa e falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, só se me der um crachá. Bom, então é óbvio que você faria tudo de novo. Mas por que também eu faria tudo de novo? Porque, como eu te falei, desde que eu voltei dos Estados Unidos, que eu recebi o prêmio da Unesco, eu tenho uma coisa, não sei se é karma, se é espiritualidade, se é desejo de ter multiplicadores e de me aposentar. Então, o que foi que eu já tava cansada com 15 anos. Já tava exausta. Eu falei, posso ser princesa agora? Aí, o que aconteceu? Graças a Deus, eu alcancei muitos sonhos. Eu fiz Miss Alemanha, eu fiz meu mestrado. Mas eu tava percebendo na pandemia, eu senti muita falta da minha família. E eu não queria, eu não podia vir. Então foi a primeira vez que eu passei 1 ano e meio sem ver minha família. E isso, eu falei, não vai se repetir. E eu percebi que foi muito maravilhoso conhecer a presidente e as ministras, mas chegou um momento que eu percebi… Queria voltar pra casa. Não, e voltar pra casa, mas eu percebi assim… Casa, Brasil, sua cultura. Estar em casa. E também, uma coisa que eu percebi é o seguinte, eu tô falando pras pessoas que já sabem. Então, eu não vou… Eu realmente acredito que é possível melhorar muita coisa no mundo. Mudar o mundo é complexo, porque nem tudo precisa mudar. Tem muita coisa que é boa, que funciona bem. Mas é possível melhorar muita coisa. E eu percebi que eu não vou melhorar se eu ficar falando para as mesmas 5 pessoas a vida toda. Pro nosso grupinho, né? Pra nossa bolha. E se você fala, e na hora de colocar em prática… E aí nada melhor do que pegar o maior microfone do maior reality show. E eu falei, quem tem que me conhecer é a Dona Maria, é seu João. E eles têm que contar pros filhos dele, vá pra escola assim, porque ela foi e não deu certo pra ela, porque não vai dar pra você. Então, o Big Brother pra mim foi muito nessa posição de estar na casa de 200 milhões de seres humanos, que eu nunca… Quantas palestras eu ia ter que fazer, quantas entrevistas eu ia ter que dar pra poder chegar na casa das pessoas. E eu sabia que pode ser que eu entre… antes de entrar no Big Brother, eu morei 17 anos na Europa. Pois é. Então, na Alemanha, então todo mundo falava, Domitila, você não vai funcionar no Brasil. Você não vai funcionar no Brasil. Eu falei, pode ser que eu chegue e o pessoal me odeie, me ache chata. Uma coisa cultural diferente da forma de se relacionar, talvez. E também, eu não sei, mas assim, o pessoal falava, mas rapaz, o pessoal não vai gostar de você, por exemplo, um meme que saiu aqui, o pessoal lá, existe um grupo de 100 mil brasileiros na Alemanha que ficava também surtando comigo. E eles me falaram, quando eu fui pra lá agora, pelo seguinte, tem um meme que saiu meu que eu falava, posso falar? E antes de vir pra cá, o pessoal falava, por favor, seja gentil, mas também não fique pedindo. Porque pedindo a palavra. Eu posso tomar essa água? São algumas pequenas coisas que eu falava. Possa ser
que não dê certo, que as pessoas achem que eu seja insuportável, que as pessoas não Mas gostem então de mim. o seu objetivo era chegar Na casa de das todo mundo. pessoas, exatamente. Por isso você faria tudo Por isso de que eu novo. faria tudo de novo. Mas dói. E eu cheguei, dói. E Estar no BBB dói. Dói. Eu sou muito grata ao BBB porque eu consegui realizar o sonho de chegar aonde eu queria chegar, que é nas pessoas. Hoje em dia, quando eu tô… As pessoas, quando eu encontro, o testemunho que elas falam pra mim é assim, incrível. É muito, muito, Sim. muito gratificante. Eu nunca tinha conseguido isso com a ministra, com a presidente da União Europeia. É um afeto real, E né? é uma vida real, que você tá ali de uma Sim. forma. Eu fui agora pra Fernando Noronha, chega o menino, ele fala: eu venho de uma comunidade de Recife também, fiz mestrado, trabalho aqui, falo espanhol, e eu nunca me senti representado porque ou Sim. pessoas. Eu tenho. Acho que são as crianças que começaram a fazer a transição. São muitas pessoas que realmente eu consegui impactar, que eu não consegui, talvez, em 23 anos. Sabe? E isso foi importante pra mim, por isso que eu faria tudo de novo, totalmente. Mas eu sempre tive consciência que tudo que você faz tem um preço. Sim. E eu imaginava, se eu for pro Big Brother e não der certo, eu vou poder dizer a vida toda, eu tentei. E se der certo, eu vou me aposentar, porque vai ter a nova geração que vai poder fazer e Sim. vai estar tudo ótimo. Aí, quando eu saio do Big Brother, a primeira pergunta que eu faço é: eu fui cancelada, né? Porque foi o contexto da minha saída foi muito bizarro. Então, eu acho que assim, vamos falar um pouquinho do que você viveu lá. Você fez muito isso que você falou aqui. Algumas vezes você falou disso, eu queria viver. Você não foi Pra ser militante perfeita. o tempo inteiro, ativista, nem ativista. E nem, você não fez esse papel. A gente sabe que o Nicásio acabou fazendo esse papel. E foi um papel, assim, avassalador, muito importante. Porque Sim, necessário. Quando que a gente ia ter na TV aberta uma pessoa com aquele nível de letramento racial falando, Doutor Nicásio. nomeando. O cara foi no antigo Faustão, que virou Hulk, e falou, racismo religioso. Aquilo ali, né, podia até acabar já a televisão brasileira. Depois, porque é muito lindo. Foi muito fascinante. É óbvio que ele não era um personagem que ia ganhar. É um personagem, né, que incomoda muita gente. Você não fez Você não teve essa postura tão, assim, digamos assim, ativa, mas você teve alguns momentos muito impactantes também. Uhum. Eu me lembro que você falou… eles não estão acostumados a verem mulheres como nós nessa postura que não é de servir. Aquilo foi lindo, foda, uma aula. E as pessoas que ouviram aquilo nem entenderam. E é bem complexo, né? Você vê que você estava apontando uma coisa muito gritante. E as mulheres que estavam recebendo aquilo ficaram confusas. Você falou aquilo, eu achei aquilo lindíssimo e foi uma aula. Você falou também pro César Black… A gente não tem o direito… A gente não tem o privilégio. O privilégio de gritar. Isso. Continue sentado, espere a pessoa se Aquilo acalmar. ali foi muito… Porque esse privilégio nós não temos. Foi muito forte, né? Que frase. Uhum. E você tá certíssima. E é difícil e é doloroso porque… Eu não quero dizer pra ninguém que você não tem o privilégio de reagir. Pois é. É difícil você falar isso pra qualquer pessoa, sabe? É muito difícil você falar, porque nós todos fazemos tudo isso. As mães fazem pelos filhos, a sociedade, pra sermos pessoas iguais. Todo mundo tem o mesmo privilégio. Mas eu senti naquele momento… Não é agora sobre ser politicamente correta e ser empoderada. É sobre… É um fato. E eu não vou permitir que o César Black agora se passe pelo homem agressor que fez, que aconteceu. E eu, infelizmente, eu tenho um irmão negro muito parecido com o César Black, fisicamente falando. Um pouquinho mais gordinho, porque o César conheceu ele. Mas assim, e eu sei que o meu irmão tem situações onde é necessário protegê-lo. Não, sabe? foi foda. E é importante pra mim isso ter, assim, acontecido por dois aspectos. O primeiro aspecto é que eu recebo muito feedback na rua, que as pessoas falam pra mim, eu sinto isso, eu vivo isso, mas eu nunca soube como reagir a isso. Então, poder falar, a gente trabalha, a gente estuda pra isso. A mãe é faxineira, mas minha filha vai ter uma educação. Aí quando a gente consegue dar uma educação, que a pessoa talvez pode até ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser o que for. Aí você consegue, você fez a educação, você fez a faculdade, você tá trabalhando, você tá pagando seu carro, tá pagando seu apartamento. Aí no elevador acontece uma situação de racismo. Aí no trabalho acontece uma situação de preconceito. Porque não é só sobre o racismo. Eu percebi muito quando eu saí, muitas pessoas muitas pessoas com deficiências, muitas pessoas da comunidade LGBTQ
mas elas se identificaram com muitas minhas falas, que você não programa isso. É muito o que eles vão, né, fazer com isso. E o preconceito é uma coisa que todo mundo convive, porque todo mundo é diferente. Mas ter essa questão de falar, não, esse final de semana veio um casal de mulheres falar isso pra mim. Elas são de uma cidade muito pequena no interior do Nordeste. Falaram, Domitila, na nossa comunidade o pessoal fala, as meninas, todo mundo sabe que a gente mora junto, que a gente tá 12 anos juntos, mas as meninas são tão fofas, elas não se beijam na frente da gente, né? É o que elas escutam no interior onde elas moram. E elas falam, não, eu trabalho, eu pago meu imposto, e agora eu também posso… Eu queria ter direito de beijar a pessoa que eu amo. Eu quero ter o privilégio de poder também, né? Assim, eu não tô incomodando ninguém nesse aspecto. Então, essas duas e outras, eu acho que foi… muito… No momento eu não sabia nem o que tá bom, o que tá ruim aqui fora. Mas eu sabia que não podia ser diferente. Porque eu não posso fazer um mestrado, conseguir num país que é totalmente conhecido pelo histórico de racismo, etc. Pra conseguir ser a primeira Miss Negra pra chegar aqui e ficar no papel de servência. Porque eu vim pra provar o contrário. Eu vim pra provar pras meninas, seja cacheada, seja debochada, estude. E você vai criar a sua própria realidade. Então, eu falo isso nas minhas palestras, mas esse impacto social é diferente. E uma coisa que eu fiquei, pra mim ainda assim, muito grata ao Big Brother e chocada é o seguinte: teve uma menina que viralizou porque ela fez a transição dela através de tudo isso que ela viveu me assistindo no Big Brother. Porque por um lado é sofrimento, mas a gente sofre todo dia. Então, como é que a gente lidar com esse sofrimento? Como é que a gente é empoderado? Como é que a gente tem autoestima? Como é que a gente vence nesse sofrimento? Você demonstrou, que eu acho assim uma coisa muito… Eu achei impressionante, achei muito admirável, uma inteligência emocional muito grande, né? Porque é um lugar onde as pessoas são realmente levadas a sentir raiva, a brigar, né? Tem que apontar o erro do outro. E na vida a gente não precisa viver dessa forma, né? Exatamente. Ainda bem. Graças a Deus. Mas ali é a verdadeira jungle, né? É uma verdadeira… Aquela é a verdadeira selva. Aquela é a verdadeira selva. Aonde tá todo mundo ali querendo… E você tinha uma inteligência emocional muito grande. Realmente, eu achei isso maravilhoso, uma inspiração. Porque é muito difícil você ficar ouvindo o outro apontando você e não perder, né? Não se desconectar, não partir pra violência. Poucas vezes, né? Você saiu dessa sua segurança de ouvir, machucar, porque a gente se machuca. Sim. Você provavelmente vai machucado uma porrada de vezes lá. E vai demorar muito pra curar essas feridas invisíveis. Muito de feridas. Eu espero que nessa vida ainda, que eu não leve pra próxima, mas vai muito. E agora você teve… E outra coisa, além dessa inteligência emocional impressionante e linda… você conseguia ser uma pessoa meio discreta. Essa história do seu namorado, qual é o babado? Não, mas antes de falar do namorado, eu quero falar uma coisa sobre a inteligência emocional que você citou. Fala. Essa pra mim é o maior elogio que eu recebo. Ah, que bom. De tudo que as pessoas… Então, saiba. É muito importante. Saiba que isso é evidente, assim. Até porque a gente tá ali, todos nós vivemos situações desafiadoras, como você falou. Subir e descer a ladeira que é difícil. A gente vive… Eu perdi um filho, eu tô aqui lutando pra segurar esse programa, né, 100 episódios e tal. E vou atrás de mulheres sensacionais que muitas vezes não tem espaço pra falar. Isso. Você tá aí, ganhando o mundo. E graças às deusas você tá aqui agora, hoje comigo. Porque é sobre isso. Não adianta ganhar o mundo e não estar aqui. Então, a gente vive uma porrada de situação desafiadora. Mas, assim, você realmente demonstrou uma inteligência emocional muito grande. Mas por que isso é um elogio pra mim? Porque quando eu vivia isso… Eu não sei se era minha espiritualidade, que me foi muito aguçada lá dentro. Sim. Eu não sentia que eu tava sendo inteligente emocional. Eu sentia o seguinte: a gente já é pobre, já é preto, já é marginalizado, já é… Eu não vou usar esse espaço pra provar que eu sou ignorante. Sim. Que eu vou pegar o Mas cigarro da ainda amiga… assim é que eu uma vou pegar o inteligência cigarro da gigante. amiga escondido. Sim. Que eu vou gritar com o dedo na cara. Eu sei. Se na minha vida privada, não, todos você me nós colocar em somos situações, capazes de… Eu sei o caminho. Mas eu não entrei na casa do Big Brother pra provar que nós somos isso. Isso vinha sempre na minha cabeça. O universo, Deus, os orixás… Não sei. Sim. Mas sempre quando vinha essas situações desafiadoras, eu sentia muito. Eu falei, peraí. Eu sinto que eu tô sendo empurrada pra um abismo. Eu não vou pular. Empurre com mais força até você conseguir me derrubar, minha filha. Porque o meu filho… Mas eu, Domitila Barros, falar… não. Eu tô na vida pra viver. Então… E esse foi um momento também muito parecido com o momento do César Black, né? Que quando eu falo, a gente não tem esse privilégio e tal… Aquilo é uma aula, essa frase é uma aula de…
tantas coisas, né? Eu pensava, é necessário. Eu poderia também falar, não, mas eu sou do lado dele, instigar. Falei, primeiro, eu não vou colocar ele nessa luz. E segundo, quem tá assistindo e que quer entender, porque tem gente que não vai querer entender Sim, e tá tudo bem. Isso aí. Né? Quem quer entender, vai entender o que tá acontecendo. E às vezes, sabe sobre o quê? Sobre mostrar as coisas como elas são. Isso eu aprendi muito na questão espiritual. Às vezes a gente quer mudar a nossa realidade. Eu acredito que é possível criar minha própria realidade. É possível você sair da favela e ser Miss. É possível. Mas é muito importante também, às vezes, você simplesmente aceitar as coisas como elas são. Espiritualmente falando. E naquele contexto, foi por aceitar aquela situação como ela é, que acontece lá fora todo dia, com todo mundo, eu sabia. Aí é sobre isso. Eu não tô me vitimizando, eu não estou problematizando, eu estou você expondo. Em nenhum momento se colocou como eu estou expondo qual é a realidade em que se vive e porque é importante ter essa empatia. Que não é mais só um número, não é mais só uma nomenclatura. Na década de 50 foi assim, não. Essa é a realidade onde nós vivemos. Tem pessoas que podem e tem pessoas que não podem. Que podem se dar o luxo de gritar. E tem pessoas que não podem. E quem disser, não, infelizmente, é assim. E pra isso mudar, os multiplicadores estão aí pra isso. E tem que ser falado sim, tem que ser tematizado sim. E tem que dar visibilidade pra isso também. Tem alguma coisa que você fala, não, isso eu queria ter feito diferente? Porque assim, não é sobre não errar, tá? Porque isso é impossível você viver uma experiência daquela e acertar o tempo inteiro. E a gente não acerta o tempo inteiro na vida, nem é esse o objetivo. Eu acho que eu costumo gostar das pessoas que passam por ali e são humanas, né? Demasiadamente humanas. Acertando, errando, chorando, perdoando. Que eu acho que é isso que você fez. E foi uma passagem linda, histórica. Então não é sobre, eu errei. Mas tem alguma coisa especial que você falava, isso aqui podia ter sido… Eu tenho total consciência dos erros e acertos que eu fiz lá dentro. Mas uma coisa que eu sempre tive consciência também é o seguinte: aqui fora, eu erro várias vezes ao dia. Sim, todo eu mundo. Eu não erro uma vez por dia. Todo mundo. Ontem eu tava com meu irmão num momento de estresse, eu fui um pouco ignorante. Depois, meu Deus, aí ele fala, Tila, pelo amor de Deus, naquela pressão, tu espera o que disso tudo? Então assim, aí eu falei, então, eu erro várias vezes ao dia. Eu erro, aonde eu estiver no mundo eu tô errando. E eu acredito que é muito… Pra trazer a leveza que eu quero ter na minha vida, é muito sobre isso. Você não tem que ser perfeito pra começar nada. Você começa onde você tá e você vai construindo nos seus erros e acertos. Então, eu sei que é muito difícil falar, eu faria tudo de novo. Porque a gente tem que crescer nos nossos erros. Mas acho também que é muito importante… A gente vive numa época, num tempo, né? Onde tem tantas pessoas com ansiedade, depressão, bullying. A gente vive num mundo com tanto bullying, que eu acredito que é muito importante dar o exemplo também de que é possível errar e tá tudo bem. E é possível perdoar. Claro. É sempre uma opção de quem tá do outro lado e tá tudo certo, mas é um exercício diário. Não, mas não tem alguma coisa que você fale, ai meu Deus, isso aqui… Não tem, tem? É muito complexo. Tem os erros cometidos, mas eu acho que eles foram importantes pra minha trajetória. E também tem outra coisa, eu valorizo muito. Eu tive um burnout quando eu tinha 30 anos. Eu fiquei pesando 42 quilos. Eu tive uma pancreatite como causa do meu burnout. Então, desde meu burnout, eu entendi que é muito importante eu entender que eu tive que agir daquela forma pra, psicologicamente falando, sobreviver ao que eu sobrevivi. Claro. Porque nem sempre o agressor ou a agressora é muito complexo esse discurso de agressor e vítima, sabe como é? Então, quando eu me coloco nessa situação de que não, eu sofri muito ali dentro. E pra sobreviver, o que eu passei ali dentro, eu sofri muito lá dentro. Tanto é que quando os Domitillers, ou meus fãs me contam, eles falam, Domitila, eu sofri tanto contigo lá dentro. Eu falo, poxa, eu torcer pela Domitila, é sofrência, lá dentro, né? falava, o que eu vim fazer aqui? Por que eu desejei tanto estar aqui? Teve uma situação que isso aconteceu. Foi uma festa que eu entrei no meio da festa só pra chorar. Porque eu também tinha uma dificuldade muito grande de chorar na frente das pessoas que estavam causando a dor. Porque eu falo, eu não quero ser… foi uma luta muito grande, eu e minha vulnerabilidade. Porque também você tá acostumada a ser forte o tempo inteiro e isso é exaustivo também, né? E eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho meus espaços onde eu me sinto segura em ser frágil. E lá não era um espaço. E lá não existe. Então teve uma festa que eu saí pra chorar e eu tava muito… Eu nunca pensei em apertar o botão, assim, sabe? Mas eu pensei assim, por que tem que ser tão difícil, Deus? Aí, eu entendi que porque… Eu acredito que o motivo pelo qual… espiritualmente, karma e tal, eu sofri tanto dentro do Big Brother, é porque a minha vida foi uma vida muito sofrida. Quem vê
o título Miss Alemanha, imagina uma Miss Alemanha. Então, eu ter tido essa inteligência emocional, eu ter tido esse jogo de cintura, foi o que eu tive que ter a vida toda pra chegar também onde eu cheguei em alguns aspectos. Nunca me diminuindo, nunca servindo ou intertendo ninguém. Sim. Mas com respeito e com clareza. Então, eu acredito que eu fui colocada ali dentro pra até nesse sentido mostrar como é esses processos, sabe como é? E por isso que por isso que eu faria tudo de novo e por isso que eu faria como eu fiz, porque onde eu errei foi necessário eu errar também pra poder sobreviver e aguentar o tempo que eu aguentei ali dentro. Sim. Sabe? E é importante que muita gente, não que se identifica com o erro, mas fala assim, é muito bom poder ser humano. É isso aí, é sobre ser humano. Eu também acho. E assim, a gente tem até essa preocupação, eu me preocupo muito, né, como uma mulher que sempre se colocou feminista, antirracista, com o esvaziamento das pautas, né? A pauta chega no BBB, ai meu Deus, feminismo, de repente você vê, cara, cada barbaridade. Ah, porque isso aí é feminismo. Isso não é feminismo. E assim, até lembro de uma situação que você ficava pedindo desculpa demais. Eu falava, Isso. chega, Domitila, de pedir desculpa. Muita gente me falou isso. Agora, isso é… Então agora eu tô aqui de cara. Obrigada. Pra você, pra dizer, Obrigada. chega de pedir desculpas. E eu pensava, talvez ela esteja pedindo desculpas pro público, né? Pro mundo. Que ela acha que possivelmente não entendeu. Não sei porque não era. Não precisava daquilo de culpa tudo. Mas aquilo não e foi… eu, como feminista, sim, que sei do que eu tô falando. obrigada, não irmã. Obrigada, irmã. Isso é muito válido, muito necessário. Porque essa é uma das coisas que eu tô ainda… Aconteceu muita coisa boa, graças a Deus, depois, mas sendo uma coisa que ainda é muito difícil, porque eu sofri muito, eu trabalhei muito, eu estudei muito pra me tornar a mulher que eu sou. Sim. Uma ativista, uma feminista que não é de Iraque, que eu até acho que esse termo feminista de Iraque, culturalmente falando, também no momento onde estamos vivendo toda a questão do Talibã. Eu tenho amigas que estão se agora, né, são tantas nuances. Então, foi uma coisa muito… Eu pedia muito desculpas, porque eu quão sério eu levo o tema. Sabe como é? Então foi muito… Essa coisa foi uma coisa assim muito… É uma dessas feridas que eu acho que vai demorar muito pra sarar. Porque é muito difícil saber lidar com isso. Com esse jeito de você ainda, né, tentar realmente entender, tentar realmente superar de uma forma justa, de uma forma empática. Não instrumentalizando o termo feminismo. Eu acho que também é uma coisa que foi muito importante. Eu acho que em alguns momentos eu falei sobre isso lá. Eu falei que é muito importante ter responsabilidade dessas críticas, desses discursos que a gente desenvolve, né? Instrumentalizando pra uma vitória, pra um reconhecimento, pra 5 minutos de fama, seja o que for. Porque tem gente que realmente luta todo dia. Sim. E até isso é uma coisa positiva, porque foram exatamente essas coisas também que me proporcionaram ter sido eleita esse ano como a mulher mais influente no mundo, enquanto influenciadora digital nesses aspectos. O tema foi sustentabilidade, mas muitas pessoas no mundo, que mesmo que não entendem português, entenderam o que eu tava passando ali e falaram, ela não fez 23 anos pra terminar com esse… Não, vamos relembrar ao mundo quem é Domitila Barros. E isso, eu nem me candidatei. Então, as coisas são perfeitas. Esse prêmio que você ganhou agora no Festival de Cinema de Cannes. Do lado da mãe de Elon Musk, né? Que aí é onde você percebe também… Você nunca vai agradar gregos e troianos. Mas graças a Deus, as pessoas que eu tenho que alcançar, as pessoas que eu tenho que agradar, eu tenho agradado muito bem. E com uma honra, humildade. Existe também um movimento muito forte de Domitila não ser humilde, né? Domitila é soberba, Domitila é arrogante. Mas isso tem nome também, né? Existe um movimento muito forte nas mídias sociais ainda. Domitila Branca provavelmente tinha sido a campeã do programa, né? Essa parte também é muito incrível, porque a pessoa fala, o programa acabou, fica tudo dentro do programa. Aí você vê assim… É um movimento mesmo, é uma coisa assim estrutural. Hoje em dia é possível também organizar estruturalmente, ou com grupos online, ou etc, pp. É muito difícil ser Domitila depois do Big Brother, mas eu tenho completa consciência de que muita gente pôde aproveitar também dessa Domitila, dessas falas, dessas situações, desses erros, dessas vivências, dessa naturalidade, porque eu sou um ser humano, eu não sou robô, e eu quero deixar essa leveza também nas pessoas, eu acho que de ser inclusive natural. o programa é sobre isso, né? É sobre pessoas reais, humanas, verdadeiras, que erram e acertam. É isso que eu tô falando, não acho que ai, fulana é perfeita, nossa, amo, fada sensata, tudo isso é muito bobo, muito vazio. Eu acho que assim,
ser verdadeira, perdoar, amar, Isso. levantar, Se decepcionar. se decepcionar, amar pessoas erradas. Aconteceu também, né? Amar pessoas certas. E também, vocês estão ali numa situação deve dar um abandono, não sei, assim. E que provavelmente a gente tem que se aliar com quem tá do lado. E nem sempre é a pessoa mais legal e a gente não vê. Então eu entendo que não deve ser fácil. Não foi. Boninho, não quero mais ir, não. Não Cancela. repensa, porque como eu falo, o que é fácil? Pra mim, na minha vida, nunca foi nada fácil, né? Tipo assim, é fácil o Big Brother? É fácil o Alemão? Não é, mas foram extremamente importantes na minha missão. Sim. Sabe? Mas você tá agora colhendo muitos frutos disso tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pra mim, é muito relevante esse prêmio que eu recebi agora em Cannes. Porra, É um fruto você tava pra no mim. Festival de Cannes, você tava tipo, uau! E com esse tema, né? Eu acho que foi a primeira brasileira que ganhou esse prêmio. A primeira alemã também, porque eu tenho os 2 passaportes. Na Alemanha, o pessoal, a mídia também levou Você muito tem a sério cidadania isso. alemã. É. Vem cá, e o boy O alemão. boy voltava. Eu fiz assim, ela puxa. fala. A mulher ficou não sei quantos dias com 750 milhões de câmeras. Mas não vai sair. Disciplinada. Mas não vai sair sem a bruxa arrancar alguma coisa dela. Qual é o babado desse homem? Você quase não falava dele lá. Sim. Mas é porque foi o nosso acordo. Ele Esse é o- isso que eu ia falar, é um combinado. É um combinado. A gente sempre falou assim. Ele sempre falou. Se é isso que é seu sonho, que tudo que eu Não, e fiz. foi uma edição onde falou-se muito em relações não monogâmicas, relacionamentos Isso. abertos, bissexualidade, onde veio essa coisa da liberdade sexual muito grande, que foi muito legal também, Sim, né? E a gente é super. E você, calada, vence. Isso. Porque isso também, por exemplo, essa semana teve. São várias questões. Quando tinha toda a temática. Ele é muito da discreto. Ele é muito discreto. Ele é extremamente discreto. E eu acho também que é muito importante você também não só dar o poder de fala, mas deixar pessoas falarem, né? Quando vê toda essa temática, por exemplo, das diferentes nuances de sexualidade, etc. Eu sempre perguntava muito ao Fred. Eu sempre perguntava muitas pessoas que eu acho que tem um poder de fala muito maior do que o meu. Eu não preciso, sabe? Essa coisa que eu acho interessante. Tem pessoas que sentem muito à vontade de falar sobre os relacionamentos e como os relacionamentos são. E a gente talvez nesse aspecto um pouco diferente. Eu não queria que o relacionamento fosse em nenhum aspecto algum pré-requisito pra nada. Isso sempre foi muito. Eu sempre fui muito. Eu Você sou não queria independente. nem que te atrapalhasse, nem que isso Não, fosse a exatamente, coisa mais importante. E nem que fosse a coisa que. Por exemplo, você vai ter filho quando? Eu falo, minha gente, eu não sei se eu vou querer. Eu Sim. sou muito assim, sabe? E Você já passou pela sua cabeça ser mãe? Não, é porque eu já li as cartas, aí veio essas coisas de criança. Eu falei, minha gente, como assim? Me deixem! Mas o nosso relacionamento é assim. Nós estamos juntos há 7 anos. 7 anos? 7 anos. Ah. Há 7 anos. Mas eu sou Vocês da Mentira falam em Barros. alemão? A gente fala. A gente mistura muito língua. Porque a É verdade. legal transar em alemão? Eu acho. Agora, o engraçado, eu nunca tive um namorado alemão. Porque ele não é alemão, ele não é alemão. mistura. Ele Sim. tem. Mas ele nasceu lá. Ele nasceu lá, mas morou muito tempo também em Sim. muitos lugares. Ele não é alemão em aspecto nenhum. Você Tanto é que ele uma sofre. cosmopolita na e ele cama, sofre. E ele sofre. Parece mentira, mas ele sofre mais preconceito na Alemanha do que eu, sabia? Ah, é? E mais racismo do que eu. Porque ele também tem uma barba muito grande. E muitas vezes você vai ver se ele tá levando uma bomba na mala. Sim, sim. Uma vez ele levou uma câmera, o pessoal teve que jogar a câmera fora, porque sabe que tem uma bomba dentro da câmera. São coisas bizarras que acontecem com a gente. Mas acho que até porque a gente se identifica nesse aspecto também, que só a gente vive coisas assim. Mas nós nos conhecemos há 7 anos atrás, foi perfeito tudo. Eu sempre senti com ele que eu reencontrei ele. Eu nunca tive o sentimento de que eu tô conhecendo ele. E eu sou Domitila Barros, ele é Moritz. Então, assim, ele tem a vida dele e a gente se conheceu depois dos 30. Então, ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida. E nenhum dos dois nunca teve essa disposição ou interesse de abrir mão pra fazer alguma coisa funcionar. Mas que é uma relação saudável isso, gente. Então é assim que a gente vive. É. Então, por exemplo, ano passado, quando eu fui Miss Alemanha, a gente passou praticamente 2 meses juntos, no ano todo. Porque você o ficou meu… fazendo 1 milhão de… Eu quero Corres. ser Miss, eu quero viver, eu gosto. Ele não gosta, então ele não é obrigado nem a gostar, nem a ir comigo. Como eu também não sou obrigada agora a ficar em casa. Não vou ficar em casa. E ele trabalha no home office, ele adora o home office dele, ele adora as coisas dele. Tranquilidade, eu adoro barulho, gente, não sei o quê. E isso é uma coisa que eu acho que é o segredo da nossa relação. Sim. E por isso que
foi relativamente fácil pra mim não falar sobre ele lá dentro. E o nosso acordo foi exatamente esse. Ele falou, olha, você adora a câmera, a gente, povo. Eu não quero que ninguém saiba da minha existência. Não me bota nessas confusões. Aí quando vazou aqui, foi muito engraçado. Porque ele… eu tenho essa minha vida louca e ele trabalha viajando muito também. Então, Ele faz o quê? ele trabalha… ele é empresário, faz produção de várias coisas, assim. Aí uma coisa que foi muito engraçada foi o seguinte. Ano passado, por exemplo, eu tava viajando muito com Miss Alemanha e ele precisou passar 3 meses na Tailândia e 3 meses em Portugal. Aí quando eu tava em casa, ele tava… A gente quase não se encontrou. E tá tudo bem. Porque eu sempre acreditei, se amor, no final das contas, vai se encontrar. Se não for, eu não perdi nada, ele não perdeu nada e vida que segue. Aí, o que foi muito engraçado foi que, do nada, ele falou pra mim que ele tava dormindo, por causa do fuso horário. Aí, Ele via? Ele tudo, ele assistiu tudo. Ele assistiu tudo. Ele assistiu tudo. Tudo. E ele falou assim, ele tava dormindo, quando ele acorda, tinha 13 mil notificações de pessoas querendo seguir ele. E ele ele tem 200 pessoas no Instagram, fechado, adoro. Sim. Instagram fechado, entra tipo assim 2 vezes por ano. Aí eu ri muito quando ele falou, ele acordou e viu 13 mil notificações. Aí a gente depois começou a chegar muito mensagem. Aí ele não tava entendendo nada. Aí, como ele tinha trabalhado 3 meses em Portugal, na época que eu tava no Big Brother, ele passou 1 mês ainda desses 3 em Portugal, ano passado. Ele passou janeiro todo em Portugal. Aí ele falou que do nada começou a chegar a mensagem de todo mundo que ele algum dia encontrou em Portugal. O quê? Você é o namorado da Domi? Como assim você é o marido da Domi? Você é o noivo da Domi? Como assim? Aí ele, meu Deus, como é que esse povo sabe da Domi? Porque ele tinha noção que eu tava no reality, mas ele não tinha noção da dimensão do Big Brother. E até esse ano também, coisa de seguidor e tal, teve um boom, mas não foi aquela coisa tipo, não sei quantos milhões, não sei o quê, né? Então ele tinha noção, mas ele não… Assim, e ele falou que pra ele, o momento que ele assim falou, eu tô com medo de sair de casa, foi quando ele recebeu, tipo assim, 50 WhatsApp de pessoas que ele nem sabia que tinha o nome dele, que tinha o número dele, e que ele conheceu pelo trabalho em Portugal. Tipo, ex-chefe, ex-estagiário. Vendendo o número de namorado de Domi. Menina, ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Que loucura. E o que a gente tinha planejado era que agora, quando eu viesse ao Brasil, eu me mudei pro Brasil agora, no final de maio. Eu fui em Cannes, a ideia já era essa. E vim embora. A ideia já era essa. Peguei meu prêmio. Rapidinho, que eu vou ali em Cannes, pegar meu prêmio e volto, por favor. Aí… Segura. Aí a ideia era que viéssemos pra cá juntos, pra se mudar de vez pro Brasil. Mas ele tinha vontade de morar no Brasil? Ele é parte do processo. É parte do processo. Quer acompanhar a Domitila Barros? E no mínimo tentar, ele sabia que não ia poder fugir dessa. Aí o que aconteceu? Teve 2 coisas. A primeira coisa foi, pra sorte dele, que juridicamente falando, pra ele não é tão fácil se mudar pro Brasil quanto eu. Tipo assim, eu fecho minhas pequenas empresinhas, que é coisa pequena, e já foi. Pra ele, é coisa de sócio, não sei o que, já é mais complicado. E a segunda coisa foi o seguinte, ele falou, Domitila, eu tenho que esperar essa poeira baixar, porque ele não consegue… Sim. No universo dele… É assustador. Se você não tem alguma intimidade ou desejo, e tudo bem não ter, né? Ele cidadezinha pequenininha. Ele, tipo assim, ele tem… Ele é muito… Agora, isso é por isso que a gente se dá também. Ele é aquela pessoa… Ele não precisa de muito pra ficar feliz. Ele gosta de gente, mas também nos seus limites. Por isso que ele falava, Domitila, quando eu vi você entrando pela porta, eu falei, se fosse eu não aguentava 3 dias. Mas eu acho que é isso que faz a gente dar certo. Agora mesmo. Aí quando foi agora… Então ele não vem agora? Ele não vem agora. Ele ia vir agora também pro meu aniversário, que é agora, Quando dia que é o 27. aniversário? Dia 27 de julho. Mas eu também já falei pra ele que eu acho que ainda não… Vamos fazer uma festa? Não, calma, eu preciso dormir. Meu projeto… Meu aniversário fica eu vou 2 dias dormindo. E eu falei pra ele que… graças a Deus a gente pode ter essa comunicação transparente. Eu falei, eu não quero que você venha agora. Mas é muito pelo motivo seguinte. Graças a Deus eu tô tendo agora a oportunidade de colher um pouco todos esses frutos dessa sofrência, que também foi muito sofrimento do Big Brother. Então, eu não me sentiria bem sabendo que ele tá em casa me esperando, sabe? E agora a minha Sabendo vida… que ele mobilizou, né, mundos e fundos, saiu Isso, não ia funcionar. E aí você ainda com essa responsabilidade afetiva e emocional dentro de casa. Aí eu falei, amor, fica aí, não quero. Meu presente é você, inclusive, até não vir agora, pra não ter ainda que estar com isso, até isso na cabeça. Sim. E eu penso da seguinte forma: eu quero trabalhar muito. Tô fazendo meus cursos pra ficar uma pessoa mais
com a minha dicção melhor. Eu tô começando a fazer muitos testes para muitas coisas. Tem muita coisa que vai dar certo. Aí quando eu souber, eu moro aqui, eu vou ter sábado e domingo livre, terça-feira de manhã eu tô livre, eu sei onde eu compro o pão, eu sei onde é o supermercado. Aí sim eu me sentiria mais à vontade de ele estar aqui comigo. E, por exemplo, eu não conheço o Rio, não conheço São Paulo. Eu tô entre Rio e São Paulo. Eu não vou nem saber. Eu vim descobrir onde é o Leblon. Eu vim descobrir hoje onde é o Leblon. Foi sua primeira vez no Foi a minha Leblon? primeira vez no Leblon, minha filha. Pra lhe ver. Você nunca tinha vindo no Leblon? Tá. Aí é essa nossa história. É uma história… E eu acho, assim, eu não gosto muito de falar sobre relacionamento porque é uma forma de respeitar a Sim. posição dele. São duas pessoas envolvidas, né? Exato. Mas por você outro foi lá lado… pra se expor. Exato. Eu quis Você comprou que esse 200 milhões de Você brasileiros… pediu. No Bial ainda tem provas. Aí, mas é isso. Mas por outro lado, quando eu falo, muitas pessoas falam pra mim, não, mas é interessante falar sobre novas formas de relacionamento. Não sei se é nem nova, pra mim é mais normal possível. Em todos os aspectos. Até nesse aspecto, sabe como é? Eu sempre fui muito assim. Eu falava, não, quando eu terminar a Porque faculdade… a gente tá acostumada com relacionamentos, principalmente mulheres, né? Que abrem mão de um monte de coisa pra fazer dar certo. Isso, ai São não. socializadas, sabe? Meu Deus, senão eu vou perder o marido. Ah, não. Eu preciso ser mãe, eu preciso ter um Isso. filho, eu preciso… Não. Outra coisa que é muito assim engraçada, né? É quando ele morria de rir. Quando ele ficava traduzindo as coisas e tentando entender melhor português. Ele entende, mas ele foi se aperfeiçoando mais durante o Big Brother. Aí eu ri muito. Uma pergunta que ele fez pra mim, ele perguntou: amor, por que as pessoas no Brasil falam pra o parceiro ou pra parceira vida? Sabe aquele que fala, vida, me passa o café? Aham. Vida, vamos almoçar? Ele não conseguia, assim, entender. Porque vida é uma Coisa, vida. muita coisa, né? Vida é a vida. Vida é uma vida, assim, né? Então, eu gosto muito desse estilo de sentir. Sabe como é? De que quanto mais feliz eu tô, melhor funciona o nosso relacionamento. A mesma coisa com ele. E eu acho que é bem saudável. A gente sabe que a gente vai ficar junto, mas a gente também não planeja muito essa questão. Todo mundo pergunta, vai noivar, vai casar, vai fazer o que eu falei, gente, eu não sei. A Globo vai me contratar ou vai ser um streaming. Quando eu tiver com a casa, com o contrato, com as férias, com 2 vezes na semana livre, aí eu vou ter tempo nesses 2 dias de pensar, ok, e agora? O amor, pra onde vai? Porque o amor, ele tá ali. Eu não deixei de amar ele um segundo quando eu tava dentro do Big Brother e tá tudo certo, sabe como é? Eu acho que o amor é um sentimento, não é uma possessão. E não te limitou, não te segurou, não te impediu de voar, né? Isso, e eu Isso é adoro muito voar, bom. né? Você adora voar. E não para. E se deixar, a gente vai ficar aqui a madrugada toda. E cadê o nosso brinde, sua comida? Sim, vamos… Exatamente. Então, eu concordo que já tá na hora de nós comemorarmos o episódio número 100. Vamos comemorar. Que é muito… A gente tem que… Isso também pra mim é amor. E eu tenho essa tatuagem aqui de autocuidado, né? Eu acho que é muito importante a gente aprender a comemorar as nossas conquistas. Porque elas também passam tão rápidas, as conquistas, não é? Sim. E quem diria, quando você fez o primeiro episódio, que você estaria gravando o episódio número 100, amiga? Sim. Maravilhoso. Tô muito feliz que você tá aqui. Tem mais alguma coisa que você… Não, eu acho pode que… contar? Falei muito, amiga. Eu acho que eu já falei até mais de 1 hora. Deve ter falado mais de 1 hora. Não tem problema, você pode tudo. E eu volto. Se Deus quiser, eu vou ficar vendo mais vezes aqui pro Rio, aí eu volto mais vezes também. Sim. Eu tô muito feliz que você veio, tá? Obrigada. Eu também. É uma honra a gente tá aqui juntas. Eu sou, assim, conta comigo pro que eu puder fazer pra que você siga E olha que eu voando. conto. E que a gente esteja juntas, de mãos dadas. Uma não solta a mão da outra. Exatamente. Ficamos amigas, nos conectamos. Bruxas, nos reconhecemos. Aliás, você fez várias bruxarias lá, né? Isso nem foi… Nem tava no script, vice? Maravilhosa. Era só uma intuição, né? Simplesmente. Essa coisa da maior premonição. do que eu. Sempre aconteceu na sua vida? Sempre, mas lá foi mais intenso. Lá foi muito mais intenso. Eu sempre tive isso, mas eu acho que lá foi muito mais intenso. E pra mim, de todas as premonições, aqui, quando aconteceu, eu fiquei assim, ok. Eu vim entender porque eu tava tendo essas premonições lá, porque eu não sabia o que tava acontecendo aqui fora. No dia que o Fredão voltou. Porque eu sabia, naquela manhã, eu senti que ele voltaria. Você tinha sonhos premonitórios, muito, muito bruxa. E porque eu tinha sonhado com um quarto com 9 camas. Maravilhosa. Então, quando eu vi aquele quarto com as camas, eu falei, meu Deus do céu. Porque ninguém poderia imaginar. Nunca teve na história do Big Brother o que Mas aconteceu. você tem isso na vida? Já tinha isso? Eu tenho.
Eu tenho muito essa questão dos reencontros, né? Tem pessoas que, assim… Sabe quando, às vezes, você vai fazer uma entrevista de emprego. Aí você tenta impressionar pra ter um emprego. Tem entrevista de emprego que eu olho pra cara da pessoa e falo… Tu sabe que tu não tem nem pra eu correr, né? Aí a pessoa começou, eu falei… Tudo bem. Eu confio tanto, porque eu já sei… eu sinto isso, sabe? E eu tô ainda… Eu tô numa vibe muito assim esse ano. Tem ainda algumas coisas que tem gente que eu já conheci que nem sabe o que tá preparado com elas, porque já tá escrito e já reencontrei. Incrível, bruxa. Parabéns por tudo. Obrigada. Parabéns a você! Parabéns pra você. Pelo parabéns centenário! Pra mim, parabéns pra nós. Siga voando, dominando Obrigada, o mundo. Amiga. Que todas as presidentas, se sintam honradas e estar ao seu lado. Boninho, cara, você se deu bem. E eu espero muito que todo mundo tenha assistido, tenha gostado. Foi feito com muito carinho o nosso episódio. A gente tava querendo se encontrar fazia tempo. E é sempre no tempo certo. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Eu fui totalmente em casa aqui, né? Que bom. Já tô me sentindo… Você é a de casa. Falei de Moritz. Meu Deus, ele não pode escutar esse episódio! Não, eu quero que o Moritz escute. Vamos dominar a Alemanha. Senta direito, garota. Caramba, a gente faz o que a gente quiser. Nome, parabéns por tudo. Obrigada. Parabéns pela coragem, por ser essa mulher maravilhosa, generosa. Não, eu acho que humana, que me estendeu a mão também, que veio aqui compartilhar a sua luz. E esse momento que você tá brilhando, você veio compartilhar comigo. Então eu também não vou esquecer disso. Porque nós nos reconhecemos, isso é muito importante. E porque eu acho que a gente tem… são as práticas, Sim, não é? isso aí. São as práticas. Então eu quero muito ver o episódio 1000. Eu quero muito Empresas patrocinando exatamente, esse programa, exatamente. que é um programa eu quero muito que fala de feminismo, transparência, fala de antirracismo. com informação, mas também eu acho muito divertido. Eu muito, acho que isso, a gente se diverte, a gente porque ri. sempre, muitas vezes tem aquela questão, não. Muito, cara, você sabe, teve feminismo. um episódio de uma mulher maravilhosa, todas viram minhas amigas, tá? Porque isso aqui, imagino. isso é real. Eu sei. E aí, ela hoje em dia é minha amiga real, muito. E a gente tava falando sobre um assunto seríssimo. A gente tava falando sobre lobotomia e tal. E a gente ao mesmo tempo a gente tava rindo, falando… Ela é uma pesquisadora, historiadora, doutora. Só que a gente ria. E aí teve um homem que fez um comentário. Gente, mas elas são muito inteligentes, até falam de assuntos importantes, mas elas ficam rindo. Oi? Ai, homens, melhorem. Sim, a gente também se diverte aqui. Eu acho que isso é muito importante. Amei! Também. Obrigada, tá? Eu que agradeço e vamos comemorar agora o episódio número 100, Vamos. o centenário. Centenário do Senta Direito Garota. Vamos. Beijo, gente!